Uh, Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linha de Fundo Tromuno 3. É o Tromuno. Eu sou o vosso host, brother Filipe Cardoso. Eh, Tem convosco Eurico Costa. Yes, is back, bitches. Sim. Renato Camenha. Mas pronto, queria só anunciar que este é o meu último episódio aqui com o pessoal da Linha de Fundo. Como podem ver, minha transferência está feita, aqui já está confirmado. Alhamdulillah, Ok. nós já Posso fomos. falar um mambo? Não. Treinei. Big shout out para camisa. Yes, sir. Já. Moneyball Multimedia. bitches. Yes, sir. Tens que encostar no mic. Moneyball, bitches. Mas já, shout-out para todos os nossos parceiros aqui, Quixá, como já foi dito, Moneyball, Fute Camisas e Los Tres. Los três. Desculpa, Los três. Mas é Esqueci. desculpa, Los Tres. Desculpa, Los três. Esqueceste? Não podes Fim esquecer. de semana não vais comer. Não vais comer. Perdoa eu, gente. Até porque nós estávamos para partilhar o código contigo, mas vais ter que esperar agora. Yeah. Eu também quero o código. Vais ter que esperar. Aqui não tem mais. Viajaste? Mas já, eu acho que hoje o kickoff vai ser do Eurico. Eurico. Eu vou começar a ler um texto e depois vocês acham que vocês vão perceber o que é que eu quero falar. Ou do que é que eu quero falar, de quem é que eu quero falar especificamente. Agora vamos saber quem sabe ler ou não. Ok. Não é zero. A teoria de Ewing, ou o efeito Ewing, popularizado pelo jornalista da ESPN, Bill Simmons, é um termo bastante usado no desporto americano e que agora está a invadir o futebol. Basicamente, essa teoria diz que um jogador que recebe muita atenção da mídia e adeptos, mas não traz sucesso significante para o clube, quando sai dessa equipa ou quando sai da sua equipa, a equipa excede as expectativas sem o jogador. Nesse caso, a teoria aplica-se quando a equipa joga inexplicavelmente bem, quando a estrela da equipa está lesionada ou no banco, e 2, quando a equipa atinge efeitos historicamente inéditos após a saída do jogador. Acho que. Ok. CR7 na seleção. Não queria ir para aí. Não mas queres sim. ir para aí, calma. Não queria ir para aí, mas calma. Começou em grande. Começou mesmo em grande. Boa. Mas era para introduzir o tópico do Harry Kane e do Tottenham, da Harry sua Kane. saída do Tottenham. E What do you think a of fo- Tottenham? a forma como. A forma, What do you a think forma of... como. Deixa eu ver terminar. Deixa eu falar. Sorry. E a forma como o Tottenham começou como o Ange Postecoglou, que, diga-se, começou muito bem. Nos bateram. Aquilo foi uma surra contra o United, mano. Em todos os níveis. Tá bom, não precisas de realçar assim, epá, né? Desculpa, né? Também não é It is what difícil, it não é is. difícil. Oh, It is what it is. Então, ok. eu quero saber o que é que vocês acham da aplicabilidade, da potencial aplicabilidade dessa teoria para o Tottenham nessa temporada. Quem começa? Será que o Kane vai ter o efeito Ewing no Tottenham? Tu mesmo que estás Eu. desaparecido há muito tempo. Você mesmo fala. I'm Depois tá- back. Depois estás com a camisola do rival. Do é. rival. Sim, eu tenho que né? dizer que eu não acho que possamos aplicar já isso ao Tottenham, até porque o maior sucesso que o Tottenham teve nos últimos anos foi ter um Harry Kane na equipa. E todos os momentos Isso vai ser isso. o Harry Kane esteve presente na equipa, todos os momentos o Harry Kane entregou. E assim, eu acho que é injusto, de certa forma, pedir mais do Harry Kane no Tottenham, porque ele deu tudo o que tinha para dar e mais. O Tottenham é que não tinha mais para dar ao Harry Kane. Então eu acho que é um bocado injusto e prematuro aplicarmos já isso ao Harry Kane e ao Tottenham. Eu acho que é daquelas coisas que só o futuro dirá, porque nos momentos em que ele esteve lesionado ou ele esteve no banco, viu-se o rendimento do Tottenham a cair em pico. Então, we shall see. Yeah. Veremos. Quero só uma.
Eu não estou muito bem com as datas, mas na altura, nas meias finais da Liga dos Campeões, o Kane jogou? Contra o não Ajax? jogou, não jogou. Foi contra o Ajax? Yeah. Não jogou, por acaso. Jogou. Jogou? Não jogou? Não jogou. Não, não O Harry jogou. Kane ficou lesionado Acho que por ele um ficou- longo período. Yeah. E o Acho que Spurs, esse jogo, o Spurs chegou. esse jogo foi do Lucas, lembro-me. Foi do Lucas. Questão de velho. Então Yeah. quer dizer que no grandes momentos. E ele voltou, a equipa não ganhou. Aí tá. O último título o último título do Tottenham foi uma época antes do Kane. Não, não. 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 Faz tempo, mano. Não, Foi em muito tempo. 2008. Não estamos a O falar Kane tá no exatamente Não, Tottenham ele desde estás a quando? falar de títulos em gerais. Sim. Sim, estás a ser específico, desculpa. Ele só tem 2 ligas, então, Yeah, mas taças e não sei o que. 2008. Kane vai para o Tottenham em que ano? 2013? Não estás a falar do Kane como jogador, Ui. Uma coisa é Yeah. uma coisa é nós estamos a falar do Kane como jogador, homem feito. O ponta titular. feito, yeah. Outra Não, mas- coisa é tu estás a falar de início quando da ele carreira. está no clube. Nem Não, é pode início ser da aquele que carreira, é trouxe quando mesmo ele está azar. no clube. Quando acho que ele saiu de empréstimo do Leicester, não? Foi Yeah, Leicester e depois ele voltou para o Spurs. Mas Foi vol- por empréstimo. mas Foi voltando ao tema, acho que os últimos 3 treinadores do Tottenham, nos primeiros 2 meses, se não me engano, sempre tiveram boas exibições, vitórias. Uhum. E aí eles sempre chegam em setembro, outubro a sonharem que esse é o ano. Mas depois a realidade os traz de volta. Se tivermos exemplos do Nuno de Espírito Santo, ele até foi treinador do mês, acho que de agosto, se não me engano. Yeah. Gosto mesmo. No 3 Nismo. jogos, 3 vitórias. Parecia que a equipa estava no rumo certo e depois. Mas eu acho que não vai ser o caso do Postecoglou, porque prontos, tudo bem que o Nuno teve bem também nesse período, mas o Postecoglou pelo menos apresenta Uma ideia de jogo uma clara. ideia de jogo muito, eu considero até bastante aventureira e Uhum. justa para os perfis que existem no plantel, Yeah. estás a ver? Parece sustentável aquela forma, então Mas o Conte, no fim do mandato, ele faz menção à mentalidade dos jogadores. Eu acho que não foi na pré-época, num dos primeiros jogos, que este novo treinador estava a reclamar que os jogadores, passados 5 minutos, deixaram de querer jogar. Então, eu acho que tem o histórico dos treinadores de terem o tipo de futebol que tiveram, mas também tem a mentalidade dos jogadores. yeah. Eu acho que isso vai ser uma das maiores o batalhas maior dele desafio do para esta Não época. só a mentalidade dos jogadores, como do clube em geral. Yeah. O presidente também não contribui muito com a equipa. Porque E esse esse tipo, mesmo influencia bem no desempenho da equipa. esse tipo de ideia Eu acho começa que é assim. muito cedo para afirmar que pode acontecer isso, porque a época está a começar agora, ainda tem muito jogo, ele está novo na Premier League. E acho que esse efeito pode acontecer a qualquer equipa. Yeah. Yeah. Eu vejo muito isso no menu, mas não vou chegar lá ainda. Eu vejo muito isso no menu, mas não vou chegar lá ainda. Mas tipo, Arsenal não fica longe. tá bem, mas Yeah. todas as equipas estão sujeitas a quando Passar tem por uma estrela, fase assim. e começar as coisas O começarem próprio a acontecer Chelsea. bem. City não. Posso só fazer uma Fala. parte? Fala. O Kane saiu lesionado na primeira mão contra o City, Uhum. aos 58. Depois não jogou a segunda mão com o City, Yeah. não jogou a primeira Encosta mão no nem mic. a segunda mão com o Ajax e voltou só Para a para final. a final. Para a No final. entanto, ele fez 9 jogos nessa Champions League, Yeah. marcou 5 golos e uma assistência. Mike. Acho Mike. que Não esquece é do nessa Mike. temporada. Não é nessa temporada que eles têm um jogo fora contra a Juventus e acho que o Spurs ganha a Juventus fora. Não lembro, mas eu sei Deixa-me que ver. Não é sei que o nessa Tottenham temporada. bateu o City Não, na não, segunda não. mão e foi um grande jogo. E o Kane não jogou. Yeah. Não jogou contra a Juventus. Não, nós é que ganhamos na segunda Ganharam? mão. Eles ganharam na passaram. primeira mão. Eles ganharam. Nós ganhamos 4-3. Yeah. E Eles ganharam jogaram 0. Yeah. no average. Ok. Mas acho que a equipa deles é boa promissora agora. Ele trouxe um Bissoma totalmente Não vou errar. renovado, bro.
Tens o. Epá, eu acho que O para mim Marcelo. a única desvantagem que eles vão sentir é mesmo só no ataque. O Richarlison, para mim, não vai ser agora. Epá, não sei, pode ser que seja diferente, mas eu não vejo ele a conseguir fazer a réplica ou pelo menos 15 gols. dar algum bom índice de ser um substituto à altura para o Kane. Eu acho que eles ainda vão, se calhar, passar mal, entre aspas, com isso. A não ser que eles consigam trazer um som de volta com uma veia goleadora do Caraças ou um Kulusevski, que também vai lhes ajudar, bué, porque eles, bro, o plantel deles está mesmo top. Porro, Madison, Bissoma, bro, tem o Sarr, O aquele, Sam, bro. o puto, Baller, o puto jogou bué, mesmo o guarda-redes dele é Vicário, né? Vicário. Bro, jogou mesmo bué, bro, jogou bué. Então eu acho que eles têm uma equipa bué promissora, mas em relação a Ewing Theory, acho que é muito cedo para darmos uma resposta certa. Mesmo o próprio Kane também, vamos ver agora como é que ele vai se dar fora, né, numa equipa com títulos, que tem ganho títulos. Ele já Perdão. começou com azar, Yeah. já começou. Mas acho que, epá, não sei, bro, eu acho que em termos de projeto o Tottenham neste momento está bem encaminhado. Tipo, com os nomes que eles têm assim de talentos, upcoming players. Mas assim, eu pessoalmente, eu acredito que pelo track record do treinador, eu acho que é possível haver uma, epá, não digo bem reviver, mas eu acho que é possível que certos jogadores nos surpreendam, apesar de terem números reduzidos nas épocas anteriores. Uhum. Porque, por exemplo, tu tiveste o Carter Vickers, Uhum. tiveste o Jota, tiveste o Furuhashi, O'Reilly, Atate, Maeda, Abada, que foram todos jogadores que chegaram ao Celtic no momento em que a carreira deles estava em queda Uhum. e tiveram todos uma espécie de glow up. Sou bem fã do Portanto, Hatate, yeah. by the way. Exatamente. Muito yeah. craque, Não, eu gosto muito muito dele. craque. Apesar de gostar mais do Furuhashi, mas yeah, eu acho que pelo track record dele, o trabalho que ele fez no Celtic com esses jogadores, eu acho que é possível termos uma revenge season do Son, uma revenge season do Richarlison. Richarlison. Uhum. Eu acho que em termos ofensivos ainda nos vamos surpreender com alguns elementos do Tottenham. Eu acho que de surpresa mesmo só nos resta o Richarlison, bro, desde que ele foi para o Tottenham, porque de Son já vimos. Yeah, já não nos Nós já, o Son já vimos do melhor dele com o Mourinho, bro. Esquece, Mourinho e Kane. Mourinho, Son e Kane Mas naquele. eu acho que ainda não vimos em nenhum momento no Tottenham o Son como main man. Como main man, ok, yeah. Como E é main mais player, nesse- yeah. E é mais nesse sentido que eu estou a dizer. Yeah. Eu Só acho naquela que... noite contra o City, mano. Ok, Eurico. Yeah, epá, eu por acaso gostaria de ver ele a resgatar alguns jogadores. Eu por acaso não sei onde é que ele anda, mas o Cessenhon, não sei se foi emprestado, Não sei se se ele continua estava lá. no Fulham, não? Não, Não. já tá Não, no mas Fulham. agora Fulham tá- para Tottenham. Fez a. Depois deve estar Mas lesionado. agora eles têm o Destiny e o Doji. Não, o Destiny esquece. Ele é He's a craque, baller. mano. He's a Mano, baller. Não He's tem a como. baller. A esquerda do Tottenham está trancada. mano. Mas se Uhum. o Cessenhon continuasse lá, eu gostaria de. O Sessegnon mesmo Porque era eu uma acho que promessa. ele, epá, tem muito futebol Yeah. ainda para dar. Olha, por acaso está lá, está lesionado. E eu acho que, epá, com 23 anos, Ainda tem tempo. ainda tem muito para dar. Então achas que ele é o homem certo no momento certo? O Tottenham? O treinador? Yeah. Sim. Yeah, podemos dizer Sim, que sim. eu acho que o Tottenham precisava de um treinador que fosse mais low profile, que fosse trabalhar, Yeah. estás a Uhum. ver? Que o público não fosse pôr logo expectativas de porque ganhou aqui, ganhou ali, ganhou ali. Tem de ser um treinador que tenha tempo para trabalhar de Mas forma Yeah. descansada. o Nuno também Ah, era low Pochettino profile, também. não? Não, eu acho que o Nuno veio com certas expectativas, porque para o Nuno aquilo era o salto natural. Yeah. Depois do trabalho que ele fez nos Wolves e o futebol que o Wolves estava a jogar, as pessoas criaram expectativas em relação ao Nuno. E depois, epá, sem querer ser clubista, há uma coisa que pesa muito. A passagem pelo Futebol Clube do Porto, qualquer treinador que passe pelo Porto vem referenciado. Quer tenha tido
sucesso de grande nível, quer tenha tido sucesso moderado, quer tenha estado abaixo das expectativas, vem sempre referenciado porque Football alguma heritage. coisa, Estofo europeu. Yeah, football heritage. alguma coisa, algum trabalho em algum momento Deixa ele fez. acabar. Então, eu acho que isso pesa sempre. Yeah. Eu, More than you believe I'm happy. Football You're sharing heritage. Epá, eu acho que I'm so happy. ele vai ser o treinador que vai mudar aquela ideologia do Tottenham, mas depois ele vai ter que acabar por sair para alguém dar continuidade no trabalho. Maybe. Eu acho que Maybe. ele vai mudar só alguns jogadores, a filosofia, mas aquele próximo salto para títulos, acredito que ele não vai conseguir. Talvez, acho que vai depender da direção aí. depende, porque ele, histórico de ser vencedor, mano, ele tem. Ele tem, yeah. Ele tem. Só que a um O nível, contexto. a um nível mais. O contexto mais. Yeah, o contexto mais, Yeah. mais fraco, mas. É possível. Mais fraco que o Possível Tottenham. possível é. Só acredito que ele não vai conseguir dar aquele jump. Acho que isso depois vai depender da direção do clube. Se ele tiver o apoio certo do presidente, bro. Yeah. Com os jogadores certos. Porque, bro, tu vês a equipa, acho que ele tem todos os perfis que ele quer ali. Se calhar um ou outro jogador que ele não tem ou não compraram. Mas de resto, bro, aquela equipa está muito boa. Falta um 9 nesse momento. Tem o eu queria falar do Alejo Feliz. Trouxe, é o ponta do Rosário Central que eles trouxeram da Argentina. Yeah, eles trouxeram, vem em janeiro. Yeah, vem em janeiro. Então, pronto, acho que alguma expectativa. Vem com alguma expectativa também de. Sei lá, não sei se. Ainda não conheço muito do jogador, mas pelo que tenho visto, vem para fazer parte da primeira equipe. Então, Deixem o Pombo jogar, mano. Deixem o Pombo jogar. epá, Everton, Watford, seleção brasileira. É inegável. Yeah, Deixem mas- o Pombo jogar na posição dele. Parem de pôr na ala, noutras bandas, Wang é wow. Deixem o Pombo jogar. Bom, Vamos ver, né? vamos- Ele está a jogar. ele está a jogar. essa é a temporada que ele. Yeah, acho que se espera- que se espera Essa é a mais dele. temporada mesmo. Vai dar o. Que dá o Acho que salto. toda a gente está mesmo à espera de uma temporada dele de clique. Não, mas o engraçado é que ele até joga bem. Só que é Bro, a ele joga bem. finalização. Falta o gol, A bro. movimentação também, ele aparece em poucas oportunidades para marcar. Aparece. Ele joga pouco. bem na Yeah, bem na no apoio. fora Aparece, da área. Yeah. aparece pouco, mas o que eu gosto nele é às vezes ele tem aquela capacidade de tirar uma finalização da cartola. Tá a ver? E eu gosto de Yeah. pontas assim, que numa situação apertada Yeah, ele consegue consegue improvisar. arranjar uma forma de Ele tem a estrelinha. Yeah, tem Ele estrelinha. tem a estrelinha. Pô, aquele Estrelinha, golo não contra a sei. Sérvia, mano. Deixar isso, Fiquei. epá. Não, mas Tenho no, muitas dúvidas. no Mundial vimos. No Mundial vimos. Ele tem a Aquele golo contra a estrelinha, Sérvia mano. foi E eu louco, não mano. sou fã dele, mas há que reconhecer Yeah. que ele tem. Tipo, eu acho que isso é uma coisa que às vezes separa muito os pontas de lança. Há momentos que o corpo reage instintivamente Yeah. e em certos pontas de lança tu vês que eles hesitam, estás a ver? Em vez de. Não é que o jogador queira obrigatoriamente fazer o espetacular. Ele quer marcar Ele e quer procura marcar. forma de chegar àquela bola e marcar. Enquanto outros hesitam e pensam, não, vou receber, vou controlar e depois... Yeah. E o Richarlison eu não vejo muito nisso. Ele, como der, ele vai. Fuck Yeah. it. Yeah. Desculpa, YouTube. Lila- Pá, yeah, se esse vídeo não entrar, já sabem, né? Mas já, acho que é uma questão também para quem nos acompanha pode responder, né? O que é que vocês acham da época do Tottenham? Obviamente já conhecemos alguns elementos, né? Que já têm algo a dizer, né? Vão deixar, ele vai deixar bem claro aí nos comentários, de certeza. Ficamos à espera, mas pronto. Yeah, vocês podem relacionar aí ao Ewing Theory, dizer o que é que vocês acham. Nós, obviamente, já partilhamos a nossa opinião. E vamos ver como é que essa época vai correr, né? Porque tá mesmo a prometer, em termos gerais, a liga. E acho que isso é um bom segmento mesmo para continuarmos. Podemos continuar nessa. Para as Uma duas temporada. primeiras das duas jornadas, mas não precisam de bater muito no badge, No né? bait. Mas o que é que vocês acharam de. Epá, podemos começar com a Premier League, né? Yeah.
O que é que vocês acharam até agora? 2 jornadas. Resultados. Alguns surpresa, alguns. Yeah. Joshua. Tudo eu nessa casa. Yeah. Não, mas assim, eu acho que até agora a coisa mais surpreendente para mim tem sido o critério da arbitragem. Eu acho que tem sido extremamente inconsistente, especialmente no que toca a cartões e ao tempo de compensação. Ah. Eu entendo o que querem fazer, mas ao mesmo tempo eu sou da opinião de que para aplicar regras, as pessoas que vão em force, essas regras têm de as saber aplicar, Yeah. quando aplicar e como aplicar. E não temos visto isso na Premier League. Eu acho que Há de certa muitos anos. forma tem estragado um bocado o espetáculo e sinto que existiram sim alguns jogos excitantes, mas eu sinto que a época começou de forma um bocado apática. Os clubes ainda estão a adaptar-se às novas regras, ao tempo de compensação e tudo o resto, e ainda não se vê aquele back and forth da Premier League, vê-se ainda muita coisa mastigada, muitas paragens e Yeah. essa Yeah. a minha opinião geral. Eu tinha só um comentário pronto, negativo a fazer da regra da reação. Do pedir cartão mesmo é que. Uau. Yeah. Esse Eu mesmo. acho que tudo bem que como jogadores e como homens, né? A maior parte das vezes a nossa reação emocional em momentos de injustiça, principalmente em campo, é a raiva. Yeah. Estás a ver? E projetamos essa raiva pro árbitro, principalmente, tipo, mesmo nós quando estamos a jogar. Entre nós amigos sei fight. Yeah. Fight terrível. Então, Não. eu entendo o porquê de existir essa regra para não deixar os jogadores reagirem, né, à falta. Mas do outro lado, acho que é basicamente pedir para o jogador ser uma máquina, o jogador ser um robô, e para mim isso também não faz sentido. Bro, isso vai mudar muito os jogos. Porque, por exemplo, tu approach o árbitro, pedir cartão. Bro, tu naquele momento, como disseste, né, de raiva, de cabeça quente, fizeram-te uma falta, pedes o cartão, já sabes, ele já fez 1, 2, 3 vezes cartão, mas tu é que recebes, bro. Isso vai mudar completamente, vai mudar completamente o rumo de muitos jogos, bro. Tu, por exemplo, tu olhas para alguns jogadores, né? Por exemplo, eu no United tenho o Bruno, bro. Bruno é cabeça quente. Então já sei que... Tá bem calmo essa época. Bem Não calmo. só cabeça Você não viu o jogo do Spurs, bro? Ui, Ele recebeu logo um amarelo por ter ido falar com o árbitro, mas no mano. jogo passado, bem, eu via-se mesmo que ele queria abordar o árbitro, mas já, eu acho que essas situações deviam dar cartão naquelas situações em que tipo, o árbitro assinando uma falta, toda a equipa vem contra o árbitro. Yeah, esse tipo de situações deviam mesmo dar cartão, porque pô, tem um VAR, mano. Tem Por um que VAR, vocês sim. todos estão aí ter contra o árbitro? Yeah. Mas Yeah. agora o capitão está aí ter contra o árbitro, Yeah, eu acho- calmo. Eu acho Yeah, acho Yeah, que não faz muito esse foi o sentido. lance que teve a rolar, ou o momento teve a rolar, que muitos adeptos do United estavam a reclamar que quando ele foi falar. Mas bro, overall, vai mudar o jogo, vai mudar muito o jogo. É que A margem está muito mínima. yeah, tu não podes dizer nada, não podes falar nada, não podes gesticular nada. Você recebe um É que, bico. bro, tu me fazes uma falta a 50 metros da baliza, bro, por exemplo, uns 100 metros da baliza. Eu já estou em velocidade, já fizeste umas 3 ou 4. Se eu sei que ele não vai ter o cartão, me fazes a falta, eu viro, bro, eu é que vou levar com o cartão, mano. Estás a ver? Porque, toma. Não, mas eu acho que não faz Deixa. sentido Toma. eu acho que Eu acho o que pedir. faz mais sentido do que tu abordares o árbitro. Não, mas eu acho que o pedir não faz sentido tu receberes, bro. Tipo, eu posso reclamar até certo ponto, é como se fosse uma reclamação. É, você que sofreu a Oi, falta. conta o número de faltas do que vai. Eu conto, mas mesmo, eu acho que até Isso- se contar, exato. é porque ainda não vimos, mas até acho que se contar, de certeza que daqui a bocado também vai dar em amarelo. Até o árbitro exigir para dar cartão. Estás a Mas é querer dizer ao perguntar, mas a maior árbitro- parte deles perguntam. Tipo, perguntar no sentido tipo,
Então, what you do? Brigam, é tipo, esse é um Yeah, é gesto. só um gesto do tipo, então, what you É um do? cartão. Não, tem uns que obrigam, mas... É que agora também o jogo, tipo, estão a cavar muitas faltas só Também, para cartão. também. Falando em cartões, a Premier League está em 5.11 cartões por jogo. Bruh. Segunda jornada. Segunda jornada, mano. Só estão a É muito- cavar faltas. E já tivemos o bué de vermelhos. Yeah, os vermelhos são na segunda jornada, acho que foram uns 5 Yeah. ou 6. Está em 0.32 por jogo. Por jogo. É muito. Mas, Joshua, não achas que o calendário da época passada está a afetar muito naquilo que é o princípio dessa época? Como assim? Desculpa. Disseste que as equipas ainda não estão tipo, naquele nível, ainda estão muito mastigadas, as equipas estão meio lentas, né? No caso. Pode ser o calendário, mas eu acho que um bocado é das paragens. Eu acho que o jogo está menos dinâmico, tem mais paragens, tem mais interrupções, etc. Também porque sabem que agora essas paragens vão ser compensadas. Estás a ver? E eu acho que isso, de certa forma, acabou por afetar, até porque nem todos os árbitros, se calhar, sabem como aplicar ou contabilizar isso. Mas todos os jogadores que tiveram no Mundial já sabem como tirar proveito disso. Estás a ver? Então eu acho que isso tem afetado um bocado a Premier League nesse sentido. Porque, por exemplo, sem querer trocar já da Premier League, mas eu tenho visto um pouco da Liga 1. E esse tem sido dos inícios da época mais excitantes que eu vi da Liga 1. Estás a ver? Em relação à Premier League. Ok. Então é meio anormal estar a acontecer isso na Premier League. Estás a ver? E, pode ser do calendário, pode ser da arbitragem. Vários fatores, né? Yeah. É normal que seja da arbitragem porque, tipo, há muitas regras da equipa, as equipas não se entregam de todo. Yeah. Há certos lances que querem evitar e não sei o que, porque estão mesmo a dar cartões por tudo e por nada. Os últimos jogos, acho que foi o jogo do Brighton. Acho que foi o jogo do Brighton, não houve um lance bué estúpido e deram falta. Então as equipas estão meio que tipo, vamos, não vamos. E acho que o que ele estava a dizer faz sentido porque as equipas estão muito presas por conta das novas regras. Tipo, acho que no primeiro jogo do Brighton, ou no segundo, se não me engano, o João Pedro leva um amarelo. Logo que entrou, ele entrou na segunda parte. Né? E ele estava a fugir a bola, tá a ver? Assinalavam falta, ele fugia a bola. Para lhe dar um segundo amarelo. Nem me fale, Jéssica. Ei, fantasy. Fantasy. Já agora, pessoal, antes de continuares, shout out para o pessoal que está na Invitational do nosso Fantasy. Yes, sir. Renato, consegues dizer quem é o nosso top 3? Só assim numa rápida, só para termos uma ideia. A liga de pontos ou a head-to-head? Não, é head-to-head, porque a head-to-head é que tem um prémio sponsored pela Footy Camisas, não se esqueçam. Vai ser um equipamento da época atual do seu clube favorito e um retro, a sua escolha. Então, boa sorte para todos, Logo menos para vocês que dois. estão aqui. Essa liga é minha. Não, sabe, né? eu duvido. Controle. Duvido. O Joshua disse que é dele. Eu? Miúdo esse. Eu sou o wild card. Não, acho que até já tens aí o teu retro em mente, não? Eu só estou lá para causar o caos. Eu vivo para isso. Mas é Eu ia dizer, só para finalizar esse assunto, é que há bocado ele falou a cena do João Pedro. Yeah. E eu já vi isso em alguns jogadores. Faz-me lembrar um pouco os jogadores da NBA quando estão no limite de faltas e começam a ser bué mais cautelosos, mesmo da forma que abordam os árbitros, yeah. o lance e não sei o quê, porque sabem que depois daquela falta exato, e é isso que eu tenho visto um bocado em alguns jogadores. Se bem que no caso do Arsenal e do Tomiasso foi. Yeah. Mas já que começamos a falar, né? Do top 6, Yeah. acho que podemos continuar. Já falamos do Spurs, não precisa. Tens aí, só para dar o shout out ao pessoal do top 3. Yeah. Aquela provedora tá mesmo a dar gato. Cota. Tá duro. Então, a gente mais para o fim depois escolhe aí o nosso, ou dá aí o nosso top 3 Nosso da top 3, Invitational. Mas o que é que eu tenho a dizer dessa liga?
Nada. Começa mesmo com a tua equipa. Nos bateram. Top Começa 3 com a head to head? Ou... A head to head, a head to head. Nós queremos o top 3. Top 3 da head to head. Tivandro, Erivaldo e Mário Fonseca. Se Mário bem sempre. que há vários outros que têm o mesmo número de Mesmo pontos, número de que ainda pontos. não tiveram É, derrotas. yeah. Como, por exemplo, o Jurai, o Josiano, o Marcelo, o Representar. Adonis, Ah, Fábio Assunção, Randy, Anderson Louro e o Average. O da nega. Average é o número de pontos médios por jornada. Oh Quando my uma liga days. Olha, Oh só pra my days. verem Yeah, como é que ele eu não sou vai ganhar. noob. Ele não vai ganhar. Só Ele pra não tá vai ver. ganhar. Eu Ele falei, não minha opinião vai é só ganhar. causar o caos. Mas pronto, yeah, da Premier League eu acho que do meu ponto de vista United não começou nada bem. Yeah, nós tivemos a contratação do Ponta que foi lesionado, né, na pré-época. Estamos a jogar com o Rashford a 9, que não é o lugar dele, never. Comprei um novo. Yeah, nós temos um 9, está no banco. E o Mount? Epá, o Mount, eu acho que o Mount vai ser epá, não sei, um puzzle. O Eurico tá acima. Não, mas o Eurico aqui vai rir, mas ele sabe o que ele pensa do Mount. Mas vai ser um puzzle porque, epá, não sei se vocês viram o primeiro jogo, mas o Wolves, o meio campo correu o Casemiro que chega. Porquê? Porque nós estávamos a jogar com 2 médios avançados. Então, mas os 2 jogos com 2 médios avançados. Não, contra o Spurs já foi diferente, Não importa, estamos comendo as transições. Sim, mas o que aconteceu contra o Spurs foi diferente. Em relação ao primeiro jogo foi muito diferente. Porquê? Porque o Mount, a diferença do primeiro para o segundo jogo foi que o Mount jogou mais encostado ao Casemiro. Mas pronto, esse problema de transição sempre foi um problema do Ten Hag, isso desde o Ajax, isso até podes ver. Agora, vê, o Monte jogou mais próximo do Casemiro, mas o Casemiro estava a aparecer praticamente na meia-lua adversária. esquece, Ele é mano. 6. Mas isso é uma cena, eu não sei, isso é uma cena que eu já estive a ver que é próprio do modelo do Ten Hag, dele ter maior parte dos jogadores ofensivos mesmo dentro da área para criar uma superioridade numérica. Só que depois ele sofre sempre em transições. Isso já é algo, mesmo no Ajax ele sempre sofreu com transições, mas pronto, isso depois vai depender dos perfis de jogadores que ele tem lá, mas isso vai ser um problema que ele vai ter que corrigir. E que, bro, desses dois jogos, bro, o primeiro jogo foi o que foi. O segundo jogo, na primeira parte jogamos bem, fizemos bons 45 minutos. Tivemos 2 lances de frente à baliza, um o Bruno falhou, o outro o Sicário defendeu, do Rashford. Bro, segunda parte foi só tot. Yeah. Nothing else. Continuando. Agora entendi porque é que o layout do episódio está assim hoje. Por quê? Os vencedores. Chelsea, vai lá, Chelsea, vai. Não, mas para continuar a nossa sessão de verdades temporárias, né? Porque depois de 2 semanas, depois de 2 jornadas, tudo o que nós dissemos aqui provavelmente vai ser inválido daqui a Ele quer daqui a cancelar 3 bet. meses. Não, ninguém quer cancelar bet nenhuma, mas a verdade é, prontos. Se para, disser, Oh, tá a namorar com a câmara. porque prontos, dizer que o Chelsea está mal é uma verdade temporária. Isso é um ponto. Tá bem. Mas Desde a época passada é temporário, mano. mas Joshua, Temos treinador novo. Desculpa, temos treinador novo. calma, Joshua, mas continuando no Este ainda não United, jogou. eu acho que prontos, o principal problema que eu consegui reparar notar no meio campo do United foi o posicionamento dos interiores. Isso é algo que, pronto, desde que a temporada começou, tipo, está-me a incomodar, bué, porque parece que querem os treinadores que jogam o futebol posicional estão a tentar fazer uma espécie de copy-paste para os seus contextos, e eu acho que está a matar muito daquilo que está a tirar muito daquilo que são os jogadores que esses treinadores têm. Porque eu vejo o futebol posicional e principalmente
posicionamento atual dos interiores entre linhas, como tu pegares em dois jogadores ou em médios, diga-se, limitados, mas são bons no primeiro toque, no drible, e tu pões eles nessas posições para essencialmente receber a bola, virar e depois decidir, Yeah. depois atacar a área. Eu estou a olhar e para mim não faz sentido tu fazeres isso com jogadores como o Bruno, que podem dar muito mais em todo o lado do campo, com a liberdade, com essa liberdade Yeah. posicional, estás a ver? Eu já também foi algo que isso também foi problema com o Pedri no primeiro jogo. Foi algo Vamos que eu- chegar. Primeiro e segundo Yeah, jogo. Vamos chegar no lá. segundo ele resolveu, porque ele é. Não, mas weak, no Não, vamos mas- chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas vamos chegar lá. Gostam tanto. Continuarmos isso- a isso- alongar assim a isso- Premier League, não vamos chegar Não, lá. Calma. vamos chegar. Isso Yeah, chega já de isso- falar do United. Nós perdemos, Não, está deixa, bem. deixa acabar, deixa acabar. Isso, princípio, tipo, pode ser solução com o Mount, mas ao mesmo tempo eu acho que o Mount, pelo menos agora, eu acho que daria certo num duplo pivô com o Casemiro, com o Bruno atrás do ponto de lança. Então, eu acho que para além de ser um problema, né, com os interiores, eu creio que também seja um meio que um dilema tático em si. Yeah. O problema é que todos querem ser Pep. Esse é o problema. Anyways, yeah, Chelsea. Não, Arsenal primeiro. Não, Tem nós- dois juízes aqui. Ah, sim, nós Tem vamos, muito a aqui, dizer. vamos passar a palavra Vamos aos, passar para o Arsenal. aos Arsenal. What do you think of Arsenal? Senão não tem muito a dizer, a equipa está boa, está bem composta, só que as lesões estão a pesar um pouco. Acho que, yeah, Essa do Timber foi low blow, yeah? basicamente o nosso lado esquerdo não tem ninguém. Timber lesionou, Zinchenko voltou agora, o Tomiyasu foi expulso, então acredito que o único lado que eu vejo um pouco de falhas, se bem que o Arteta está a tentar um novo sistema, está com o Gabriel no banco, não estou a entender ainda muito bem o que é que ele quer com isso, porque ele supostamente o Havertz é médio, Gabriel já voltou? o Gabriel está bem fisicamente, Oh, tá bem. está bem fisicamente, É porque ele mesmo quer ele está a testar um sistema Calma, não novo. entendi. Podes repetir? Encosta aqui para. O Arteta só quer mesmo bombar o Mofano. O Gabriel está fit desde o day one. Só que ele quer uma nova sim, estratégia. é o Gabriel, defesa. Esse gajo é brincalhão. Yeah. Yeah, ele diz que quer que o White nessa época jogue mais na posição original. Yikes. Agora! Mano, eu também Agora tem o Gabriel. eu também estou um pouco confuso com o que ele quer, mas a equipa está boa, estou a gostar de ver o Partey e o Yeah. Rice estão a fazer uma boa dupla, o Partey sai de lateral, vai para médio, fazem aí uma boa dinâmica, é só esperar, a equipa é nova, novos jogadores, e overall está tudo good. Somos United. Claro, não tens Champions. Não tens como ser. Oh, calma, não luta. Yeah, desculpa. Mas acho que agora sobrou as duas equipas, acho que são quase opostas. Os gasta muito e os que estão a gastar pouco por enquanto. Chelsea Liverpool. Não, calma, essa é o gastar pouco. Yeah. Não. Não, ainda está a Não. gastar pouco. Sim, quantas contratações? Duas agora? Acho que o Três. Doku, Três com quem? City está a gastar pouco. O Pouco em número de jogadores. Número de jogadores. Quem? Kvaratskhelia. pá, gastaram acho que uns 180. Sim, mas Não, estou a falar em número de jogadores, porque ali é bué. Porque o City. O Guardiola foram 90. Não, estou a falar 90, número de 30. O jogadores. que importa é só a 60. tábua. Ah, número de tá, jogadores, não. tem razão. Porque uma coisa. Senti- Mas mesmo nós, uma coisa é squad overhaul, outra coisa é gastar bué. For not, tipo, só porque sim. Quase um Chelsea. bilhão. Uma coisa é renovar a squad. Guardiola também teve que renovar a squad, mesmo assim vocês lá tiraram pedra. Como assim? Guardiola quando entrou para o City encontrou um plantão de velhos. Sim, mas também gastaram. Então o dono está É quase isso no que eu 1 queria bi, saber. você Vocês quer atiraram discutir. pedra. Eu não estou a discutir nada. Ei, Eu não estou a discutir nada. Eu não estou a Sim. discutir absolutamente nada. Eu sei que o Chelsea gastou muito. Do City, porque eu sou campeão, não tenho que falar muito. Força. Só vou falar Foden. E o meu shout para esse episódio vai para o Brighton. 2 jogos, 2 vitórias, 8 golos marcados, 2 Nove. sofridos. Foram nove. Não, foram Não, 4-4. Quatro. Yeah. O Mitoma a voar, Enciso, Marsh,
O Stupinhã, esquece. Aquele Nervous. Brighton tá mesmo lá. E o que eu estou a gostar é que estou a gostar e está a me irritar, porque ele faz muita. Tem uma rotação. Yeah, tá muitas rotações. Nós Mas queremos que João minutos? Pedro titular, se faz favor. Já está a rodar assim. Esse... Billy Ferguson. Gilmore titular. Hum? Yeah. Yeah. Não, nós, Eu nós, acho que nós, o Ivan, não, o Ivan nós queremos. Ferguson é que vai ser o titular e não o João Pedro. Não, eu sei, mas nós queremos. Nós, Pelo menos a ponta de lança não creio. Essa já tá- mas o João Pedro não tem jogado a ponta, tem jogado como segundo avançado. jogado Yeah. a ponta. Também. Mas o Enciso vai lhe bancar. O JP está jogando a ponta. Não. Não, segundo avançado. Jogo passado não. No primeiro Jogou jogo atrás jogou do a ponta. Welbeck. Jogou atrás do Welbeck, bro. Foi. Jogou atrás do Welbeck. No primeiro jogo sim, mas no jogo passado não. No jogo Não. passado Sim, foi mas ponta. ele na Mas pré-época ele- também jogou atrás do ponta. Ok. Jogou como segundo avançado, bro. E eu pus na minha equipa porque eu vi os stats dele da pré-época, estava a jogar atrás do ponta e ele estava a bater penaltis. A única razão que eu lhe tenho no meu fantasy. Yeah. Não, mas o Welbeck não é ponta de área, então Yeah. é sempre uma. Mas pronto, era isso. Mas Mas já, só para dizer que o Brighton está bom e recomenda-se. Yeah. O Loser Pool, ninguém fala nada. Não, vamos chegar aí. Primeiro Eu tenho 6. Oh, você afinal ainda não falou do Eu não Chelsea. falei, só falamos do dinheiro. não, queremos ouvir do. Ah, não, e a dinheiro É, Chelsea. Vamos falar mais o que é do God Chelsea. damn. Não. Eu acho que, pronto, o destaque é, obviamente, a quantia de dinheiro gasto em transferências. Quase 800, 900 milhões. Mano, bota money, Mas money, uma- money. bilhão. Mas também tem que ser. Yeah, em um ano e meio. Um ano e meio. Yeah. Yeah. Então eu acho que prontos, essa quantia veio porque a squad do Chelsea está a passar por uma renovação total. Nomes Muita chave, lavagem de dinheiro, yeah. nomes chave. Calma, Mas é muita lavagem de dinheiro, Muita mas- calma nessa hora. Calma. Prontos, nomes grandes saíram. Jorginho, Havertz. Nomes grandes. Vocês, Jorginho, Desculpa. uma coisa. Você é o melhor do mundo. Não estou a falar nomes grandes Sim, em, não vai por em- aí. em- em- até na região não concordo. Mas me deixem então falar. Calma, desculpa. Desculpa. Aquele coisa. Os nomes, os jogadores-chave saíram e prontos, eu acho que mudou-se também a estratégia, redirecionou-se a estratégia do plantel do Chelsea e acho que muito bem. É algo que muita gente ainda vai chegar a elogiar daqui a uns anos, mas pronto, por agora, início de temporada frustrante, porque foram duas exibições coletivas, digo sólidas, até certos pontos do jogo, mas que por uma razão ou outra, por um erro individual ou outro, por certas coisas que falharam devido à falta de tempo de jogo juntos, a falta de química e a falta de experiência também em certos aspectos, falhou-se e prontos. É o que é, um ponto em 6, ou um ponto de possíveis 6, e parece que todo mundo quer voltar a instalar o clima de crise no Chelsea, mas eu não creio que seja bem assim, pelo menos para essa temporada. Football heritage. Mas acreditas que essa mudança do projeto é devido ao treinador ou mesmo à direção? É que... A direção é que decidiu redirecionar o plantel. Porque tinham feito umas contratações bem duvidosas. Quando? Exato. Quais? Pelo menos. Antes do Pochettino, as contratações que vocês estavam a fazer, A de janeiro? e a de janeiro, Não, só eu estavam acho, a vir jogadores. sim, mas eu acho que as de janeiro foi o que eu tuitei na página há uns dias atrás. Eu acho que a maior parte dessas contratações, principalmente as de jogadores já estabelecidos e para a primeira equipa, elas vêm muito mais a prever aquele êxodo normal dos treinadores, estás a ver? Porque são jogadores de perfil que podem se adaptar a qualquer estilo de jogo, estás a ver?
tu tens um Fofana, jogadores como Fofana, centrais como Fofana, Badiashile, Dizazi, Levi Colwell. Isso são centrais que tu podes pôr a jogar anti-futebol ou podem até não ter a personalidade para tal, mas o estilo de jogo é adaptável a qualquer filosofia. Então eu acho que foram boas signings nesse sentido e eu acho que ainda vão dar muitos títulos para o Chelsea, creio. Ninguém quer comentar sobre o Liverpool? Ainda não falei, posso falar. Eu acho que o Liverpool tem sido inconsistente. Yeah. Tem algumas coisas boas da renovação, de parecer o Liverpool de alguns anos atrás, mas ao mesmo tempo notas que ainda falta muito trabalho por trás até atingir o nível desejado. Yeah. Eu acho que eles estão como o Chelsea em rebuild, especialmente a front three, que só sobrou o Salah. O meio campo ainda falta, especialmente com as saídas do Fabinho e do Anderson. Fabinho principalmente. Acho que falta agora um general, falta uma âncora para fazer o equilíbrio na transição ofensiva, transição defensiva e etc. Mas acho que tem potencial para ser uma equipa interessante. E acho que o Endo foi uma contratação muito boa. É um jogador que sacrifica-se bastante pela equipa, mas que tem bons pés para jogar futebol de transição também. E é o jogador ideal para pressão alta. O Liverpool gosta de fazer. Então, E dizer que. yeah. Desculpa interromper, mas. Não, fala, meu boss. Dizer que o Szoboszlai entrou bem. Sim, Yeah. sim, Entrou muito bem. sim. Muito bem. Eu estou a ver aqui agora. Ele Já segunda- SpongeBob. Segundo a Opta, ele esteve envolvido já em 180 minutos e esteve envolvido em 11 sequências de ataque que terminaram em remates. Yeah. E creio que quatro delas terminaram em remates dentro da área. Está a ser uma boa Então- adição à equipa deles. Eu acho que o Liverpool, os problemas são os de antes, né? O Liverpool sempre foi uma boa equipa ofensivamente, mas defensivamente tem as suas quebras. Agora, sem o Fabinho, piora quando tens o meu campo basicamente quase todo ofensivo. Não tens nenhum 6 raiz que é um destruidor. Tens o McAllister a fazer esse papel, mas já não tem, Yeah, é não só tem o estofo para fazer essa posição. E acho que temporary com o fix. Endo, É possível, Yeah. pelo menos ele ser a peça de transição yeah. até um outro. Yeah. Exatamente. Yeah, até certo ponto é, porque eu também vi que o Endo é um jogador que arrisca muito nos passes. Ele é um jogador progressivo, mas também erra muitos passes. Ele tem eu até vi no Opta mesmo, ele tem um heatmap. No heatmap não, é um de mapa, passes. mapa de passes. Yeah. Bro, ele tem bué de passes falhados, estás a ver? Mas é porque ele arrisca muito. Yeah. Pronto, para distribuição até pode ser bom, né? Porque o Liverpool tem o Luís Dias e tem o Salah nas alas, por exemplo, para mandar long balls e não sei o que, mas Mas se calhar não achas que ele também arriscava muito no no contexto contexto futbolístico em que ele estava? pode ser. Era isso Sim, mesmo. dos Stuttgart. Que é uma equipa que, assim, em termos de soluções ofensivas é muito fraca. Yeah. E a grande maioria dos golos que eles têm são assim em contra-ataque Contra-ataque. e nesse Uhum. tipo de jogo. Se Exatamente. calhar é um bocado disso, porque, por Yeah. exemplo, o Endo que eu vejo, por exemplo, na seleção japonesa é muito mais comedido Yeah. do que aquilo que se vê no Stuttgart. Então, se calhar também pode ser um bocado do Pode ser a contexto. adaptação do Yeah. contexto. Vamos ver como é que vai ser, mas é uma boa contratação overall, né? É O um... Van Dijk também quebra total. Tudo que Epá. diziam dele. Acho que mais ninguém tem medo do Van Dijk. Aquela defesa tá. Só o Gabriel Jesus. Eu acho que pelo menos a defesa do Liverpool, apesar da queda do Van Dijk, eu acho que continua em boas mãos com o Konaté. Yeah, tem o Konaté. Continua em boas Eu mãos com o até acho que Konaté. a defesa do Liverpool não é uma E- quebra do Van Dijk, é uma quebra de todo mundo. Yeah. Todo mundo, yeah. Porque também acho que desde que temporada foi a temporada passada que eles perderam fora com o Napoli em Yeah. casa, Yeah. fora.
E começou-se a ouvir muito alarido sobre a posição do Trent, que ele Foi, devia ir foi, para- foi, Yeah, foi. yeah. Eu acho que a partir Novo 6. Yeah. E por acaso está a funcionar, mas vamos chegar aí. Eu acho que a partir desse período começou-se a ver já um desgaste naquilo que é a estrutura de pressão do Liverpool em si. Yeah. E, mano, é assim que eles defendem. Não tem como. Porque eles podem, tudo bem que eles defender, existe a defesa em bloco, mas a principal forma de defender do Liverpool é na reação à perda de bola. Perda de bola, yeah. Então, quando tu já encontras debilidades nisso, já não, o efeito vai ser mesmo esse. Yeah. Chega de Premier League, pô, estou farto. Estou mesmo bem farto de Premier League. Estou farto de ver com esse Arsenal, estou mesmo bem farto. Do menu. Supera, pá. É. Supera. Mas já, La Liga. Epá, eu só tenho um shout-out para o Bellingham. Grande início da época. O impacto dele tá. Bro. Vocês estão a ouvir aqui em primeira mão. Vai começar. Bellingham, esse é o novo Kaká. Não, vá. Vamos ter calma. Não, já falaste, está dito. Está dito. É que o corte do vídeo só vai até o Kaká. Calma. Só vai até o Kaká. Não, mas eu entendi o teu Don't jump the point. gun. Eu não. Eu entendi o teu point. Novo Kaká em termos posicionais e de funções dentro da equipa. Yeah, porque esse 4-4-2 em losango que o Ancelotti está a jogar no Real Madrid é muito similar àquilo que ele fazia no Milan. E a partir do momento em que o triângulo da frente encaixar e aprenderem como fazer as rotações entre eles, cada vez mais o Bellingham vai aparecer em zonas de finalização e vai receber, por exemplo, assistências do Vinícius ou assistências do Rodrigo, muito similar a algo que acontecia no Milan, por exemplo, Kaká, Inzaghi, Gilardino, Kaká, Inzaghi, Crespo e entre outros modelos de jogo que existiram no Milan. E eu acho que essa vai ser a transição natural posicional dele. Pronto, eu acho que quanto ao Real Madrid, eu quero ver o meu desafio, né, para eles, o que eu gostaria de ver como próximo passo evolutivo é a gerência de momentos de jogo, pelo menos com a bola, aquela capacidade que o Real Madrid tinha de defender com a bola, com a pausa, com o que tinha com o Kroos e o Modric. Eu quero ver se é traduzível para o Tchouaméni, para o Camavinga e o Valverde e o Bellingham. Instintivamente eu quero dizer que não, mas Por causa dos perfis, né? por causa do perfil de cada um, mas eu acho que A idade também pesa nisso. A experiência pesa também. Eu acho a idade. Eu digo mais a idade porque um jogador como o Camavinga, que é titular desde os 16, é um bocado difícil de falar que é falta de experiência. Mas eu acho que é a idade e a mentalidade. Têm menos calma, são mais impulsivos, exatamente. Eu acho que é isso que se vê muito. E eu acho que pelo menos o que eu gosto eu tenho esperança porque por causa do Ancelotti. E esse estilo de jogo dele dá aos jogadores aquela capacidade de sentir o jogo porque eles têm responsabilidade, eles têm aquela autoridade. Então, quando lhes é dada essa responsabilidade, seria bom, é bom ver o jogador também a assumir a responsa. Então é aí onde eu quero ver o Camavinga pelo menos a não decidir fazer o passe para a mudança da ala, a preferir combinar na ala, jogar um bocadinho mais devagar.
esperar pelo jogador para fazer um movimento. Uhum. Tipo, essa awareness Eu acho que do a médio. chave para isso vai ser o Tchouaméni. Também, yeah. A Yeah. partir do momento em que ele assumir a posição e a função de um regista, Uhum. it's done. Yeah. E ele tem um estilo e Tem eu um estilo sinto e- na forma dele de escolher os passes, principalmente. yeah. Yeah, eu acho que ele tem potencial para. Eu acho que ele é a chave para desbloquear isso. Yeah. Eu acho que há essa passagem de testemunho, pelo menos do Kroos e do Modric, Yeah. para o restante. Yeah. Yeah. Uhum. Essa vez na final também. Na Liga dos Campeões, que eles ganharam a última. Estás a pensar o muito sai nas do banco finais. E resolve o jogo. Tu vês, tipo, o Ancelotti a conferenciar com os jogadores mais velhos. Tipo, essa passagem. Costa no mic, para entendermos, filho. Yeah. Tu vês o Ancelotti a conferenciar com o Modric, o Kroos a decidir, né, tipo, a fazer a substituição, quem vamos lançar e tudo mais. Eu acho que nos treinos e tudo mais, tu tens essa mentoria do Kroos e do Modric a passar a experiência nesses miúdos. Eu acho que eles vão conseguir lidar com a pressão, porque o Camavinga já tem 100 jogos de Real Madrid e acho que fez um bom número a titular. Sim, já. Yeah. Yeah, já tem 100. Aham. Ele está com quantos anos agora? Boa. 20, Tá com- 21? 22? Não, deve ter 20. 22? 21? Shit. Ele nem é mais velho do saco. Mas uma questão, vocês acham que. No fim do ano. Então? Yeah. Vocês acham que o Bellingham consegue ser ou pode vir a ser o destaque do Real Madrid desta época à frente do Vinícius? Não. A longo Porque prazo. para mim é uma No prazo, não. referência. Yeah. Isso é uma referência. Sim. Não deixa de ser referência, mas. Mas essa o equipa tem Vinícius- dono. Yeah. Yeah. Porque assim, He's the next Yeah. up. O set do Obviamente. Real Madrid vai ser sempre o O set, set do Real Madrid. Não. Por muito que existam outros jogadores, outras pessoas, o set do Real Madrid é o set do Real Madrid. Heritage. Foi assim com o Príncipe de Branco, Raul. Foi assim com CR7. Vai ser Football assim com heritage. Vinícius. mas não achas que tendo em conta aquele ajuste tático que estavas a falar, que vai favorecer o Bellingham a ir mais para a área, ele não vai ficar com a maior parte do destaque? Não. O Vinícius é que vai ter que se adaptar. E está a adaptar-se. O que está a faltar ao Vinícius nesse novo sistema é a parte da finalização. Porque ele aparece bem nos espaços, só que ele está habituado a cortar da ala para o meio. E ele agora não tem o espaço todo que ele tinha para sair da ala e cortar para o meio, porque ele já está no meio. Ele só tem é de aprender a movimentar-se dentro daquele triângulo, com Yeah. menos espaço, e quando aparece com espaço, a colocar melhor o remate dele. Porque tu vês, o Vinícius aparece bem, mas muitos dos remates têm sido a figura. Porque ele antes, quando vinha da ala, ele tinha o tempo de direcionar ou para este canto ou bater para Yeah. ele Ajustar o agora corpo. não tem isso. Ele tem só de fazer. Só de fazer, Yeah. yeah. É, justo. Só finalizar, yeah. Yeah, é essa fase que eu gosto de dizer que o jogador tem que aprender a marcar golo feio. Exato. Yeah, vai Tem que aprender a precisar. marcar golo de feio. E depois eu acho que isso já vimos noutras equipas do Real Madrid. Por exemplo, tu tiveste o Raul a jogar ao lado do Van Nistelrooy, tiveste o Raul a jogar ao lado do Ronaldo, tiveste o Raul a jogar ao lado do Morientes, tiveste o Raul a jogar ao lado do Cristiano, ao lado do Untelar, ao lado de todo mundo. Continua a ser o Raul. Então, Higuaín também, né? yeah, Pô, enquanto, Higuaín. E acho que yeah. ainda apanhou. enquanto o set do Real Madrid for o set do Real Madrid, Yeah. isso não vai mudar. Mariano. Esse é aquele bug do multiverse Yeah. que aparece uma vez. Barça, depois fechamos com o Atlético. Yeah, tem que fechar com o Atlético. Está aqui já o Podemos não falar do representante. Atlético, Não. por favor. Então temos aqui O representante já voltou e ele veio de Espanha, tá bem? Mano, sobre o Atlético, eu estou farto de Simeone. É uma equipa extremamente desequilibrada em termos de posições. Eu acho que para uma equipa que tem tanto dinheiro, tem uma péssima gestão do salary cap. E Yeah. tem salários elevadíssimos que não correspondem à capacidade de certos jogadores. E depois
Eu acho que é um desperdício tu ter jogadores como Carrasco ou como Yannick Ferreira Carrasco. Lemar a jogarem fora de posição. E epá, eu acho que há um limite para aquilo que os melhores jogadores da equipa conseguem fazer em sistemas improvisados. Falta lateral direito, falta lateral esquerdo, falta um ponta de lança, porque o Morata é um cone. Falta a equipa voltar a jogar com extremos. E eu entendo que, epá, ele esteja a trabalhar com aquilo que tem, mas eu acho que o Atlético precisa de uma mudança de ciclo, precisa de um treinador novo, de ideias novas, precisa de toda uma reestruturação. Eu acho que o Simeone atingiu o ceiling dele, ganhou tudo o que era possível ele ganhar e that's it. É hora do adeus. Estão na Champions essa temporada? Hã? Conseguiram a Champions essa temporada? Conseguimos a Champions? Ir à Champions. Yeah. Ok. Se bem que acho que vamos cair para a Liga Europa, mas... Desperdiçou o João Félix. Ai. Acho que ele... Acho que já está na altura do bye-bye. A equipa tem. Futebol tem ciclos. E o Simeone Há começou. pessoas que não receberam essa mensagem. O Simeone começou bem a sua jornada. Tirou do fundo do poço o Atlético. Sim. Deu liga, deu final de Liga somos dos gratos Campeões, por isso. Deu Liga Europa. Mas já chega. Duas ligas. Acho que já está mesmo na Duas altura ligas. dele. Acabou. Let it go. Duas ligas, Yeah, três duas. ligas da Acabou. Europa, uma taça do Rei, E uma final de Liga dos Campeões que o Sérgio Ramos duas estragou. finais da Liga dos Campeões, Já foram duas. Yeah. uma super taça europeia, não sei Duas. se A Liga Europa também. Eles têm já duas não, nos últimos 10 anos. super taças europeias. Yeah. Então duas, não sei se ganhamos taça do Rei ou não, mas acho que só lhe faltou mesmo a Champions League. Yeah. E, epá, mano, o Atlético está em burnout. Está em burnout e, epá, it's time to change. Eu acho que o Atlético e o Porto, em termos de ciclo, estão no mesmo ponto. Yeah. A diferença é, o Atlético tem dinheiro e não pode gastar, por causa do salary cap da La Liga. E o Porto não tem dinheiro nem pode gastar. E, Mas tem um denominador comum. Né? Os treinadores. Os treinadores. Yeah. não o estilo de jogo, mas a Futbolista. personalidade. A A personalidade personalidade e deles, aquilo que eles incutem às suas equipas. São treinadores que jogam muito Yeah. com o coração. Apesar de que o Simeone é um bocado subestimado no sentido tático. Ele Yeah. estuda futebol. É. Muito. Ele estuda muito. futebol Eu e ele sempre entende. disse O de Sérgio futebol. também. Só que ele é um terrorista. E epá, Ele aprendeu com o mestre Mourinho. Futebol é para ganhar. Olha se jogar bonito. Jogar bonito é o Ronaldinho na TV. Ok. Barcelona? Barcelona. Falando em jogar Os bonito. Pedri. A Mira, caminha Falando em do jogar Barça. bonito. Sim. Quem é do Barça? Quem é do Barça? Quem é do Barça, Renato? Eu sou do podemos Barça. Era do Messi. Descobri. Não sou eu. E olha, Não era falei do nada. Messi. Eu também descobri que era do Messi, Aquele mas. era do Neymar. Não, Esse muito era antes. do Era do Messi. Messi. Muito antes do Era- Neymar, che. Era do Messi. Muito antes do Neymar. Muito Mas, antes epá, do Neymar, mas já. Depois Lembrei. ficaste do Neymar. Eu acho Não, que- Messi, acho que eu depois disse Messi. isso dissemos isso. Se não foi no primeiro episódio, foi no segundo que não saiu. Foi no Yeah, segundo yeah. episódio que não Nossa saiu. horta. Que perdemos o amor pelo Barça. Quer dizer, pensávamos que éramos do Barça, mas descobrimos que era mentira. Yeah. Tudo bungle. Yeah, O Messi mesmo é que nos mandia ali. Mas, vou ser sincero, não assisti nenhum jogo da La Liga essa época desde que começou. E, yeah. Eu vi porque os choros do Pedri, aqui do Eurico, eu tinha que ver com os meus próprios olhos, porque eu vi uma stat do primeiro jogo que o Pedri fez ou recebeu, qual foi? Acho Fez que menos passes Menos passes que com o Ter Stegen. Foi na primeira jornada. Contra o Primeira contra o- jornada, fez menos passes que o Ter Stegen. Isso é inadmissível, bro. Não tem como tu aceitares um jogador daqueles fazer menos passes que o teu guarda-redes, bro. Dá pouco. That's crazy. Eu tentei ver o jogo. Ainda falei no chat. Hum. Impossível. Bro, eu acho que começou logo no erro tático de tu não podes pôr o Pedri, como o Eurico já disse. Yeah. Yeah.
À espera da bola, não faz sentido. Instintivamente, tu olhas para o posicionamento do Pedri ao lado do Lewandowski. Do Lewandowski a jogar entre linhas, De costas para de baliza. costas para a baliza, à espera que a bola chegue, bro. No way. Não. Tem que Depois tens jogar, outro- e depois tens outros fatores. O facto de tu não teres um lateral direito, o facto Sim. de inventares jogar com Frankie de Jong a central. Eu acho que, olha, mas acaba. E epá, eu acho que Arteta vibes. mais uma vez é um plantel que tem vários desequilíbrios. Yeah. Tem excesso de jogadores em certas posições e falta de lacunas jogadores. gigantes noutras posições. Eu acho que o grande problema do Barcelona é esse. E epá, digam o que quiserem do Xavi, mas ele é um treinador muito fraco. Vão me desculpar, Yeah. mas It ele is como what it is. treinador ele é muito fraco. It is what it is. É muito fraco. O Xavi não tem estaleca para comandar uma equipa como o Barcelona. Yeah. Não tem. Yeah. O Xavi ainda está a aprender a ser treinador. E não é numa equipa, na situação em que o Barcelona está, com o nível de exigência que o Barcelona tem e com jogadores que o Barcelona tem, que ele vai aprender. É assim, se o Xavi estivesse num Barcelona, na mesma situação que, por exemplo, o Arteta chegou ao Arsenal, eu até entendia. Ia ter mais tempo para trabalhar, não tem a pressão imediata de ganhar títulos, é um E não só, trabalho a longo prazo. o Arsenal em si não tinha problemas extra-campos, bro. Exatamente. Mas eu acho que tu não tens como ter esse contexto na La Liga quando tu só tens duas equipas. Yeah, esse é o problema. Mas é O exatamente nível de por isso exigência é que o muito alto. Xavi não é o treinador para o Barcelona. Yeah. O Xavi precisava de ir aprender a ser treinador, primeiro no outro lado qualquer, que não seja lá no Al-Saad ou Não fales Onde ele assim, tava. não fales assim de nós. e depois com créditos firmados, Yeah. nem que fossem como adjunto de alguém. Yeah. Aí sim ia para o Barcelona. Mas- Não. E esse foi o sentimento desde o princípio. Ele Yeah. tá Desde o muito, princípio. Yeah. Mas tá será muito que cru. Olha, o Xavi no Barcelona é o Pirlo com mais tempo. Yeah. É o Pirlo na Juventus, mas com mais tempo. É. Lamba? Yeah. Mas não acham que esse apontamento do Xavi foi no sentido de vamos trazer um treinador que Da mesmo casa. se não der certo, o público não vai tirar tantas pedras. porque É, mas ele- foi Mas é isso. mesmo mais ou isso. É isso. Yeah. É o filho do É, Tiki-Taka, bro, da casa. É uma tentativa de Guardiola, Yeah. Luís Henrique, de Zidane estabilizar e- o clube Yeah. com um filho da casa Uhum. para apaziguar um bocado os ânimos e Porque etc. esse terrorismo dele do De Jong a central já vem Olha, desde a primeira Ainda- época. yeah, mas ainda tocando no assunto do De Jong. Uhum. O De Jong não é a primeira. Vamos ser sérios, o De Jong não é a primeira vez que joga central. Não. Não. Não é. Eu acho que a performance mais icónica que eu me lembro do De Jong foi uma contra o Ajax. Acho que foi com o Ajax A contra o central. PSG, a central, a Libero. Yeah. Ele Mas aí é que On the- tá. on the light. E isso não é aplicável a longo termo. Corta isso. Yeah, mas isso Caneca não é- da MB, vais pagar. Acho que isso não é aplicável a longo termo, porque tu tens o primeiro posicionamento dele para um central que joga no centro da defesa, Uhum. tu vais ter a oposição forte. Esse é o primeiro ponto, isso é óbvio. Uhum. Mas eu acho que o jogo dele em si beneficia de começar a partir de trás e a conduzir para o segundo e último terço. Certo. É aí onde a qualidade de passe dele é mais visível e é aí onde a condução em drible dele é muito melhor explorada. Por isso que eu digo que eu bato sempre na tecla do Frankie de Jong não ser um médio que terá muito sucesso no Barcelona, porque para o contexto para ele ter sucesso no Barcelona vai ser muito mais com foco em basicamente o jogo em longa Yeah. distância. Uhum. Jogo do Premier League, basicamente, só para vocês terem uma ideia. É aqui para o United. Yeah.
jogo do Premier League, muito de Back and uma forth. de uma baliza para outra. A baliza. Receber a bola entre os centrais, fintar um, fintar dois, depois largar para o extremo. Yeah. Porque se for de outra forma, eu acho que a influência do Frankie de Jong não vai se sentir Yeah. em algum momento no Barcelona. Depois com os médios que a equipa tem agora. Yeah. Com o Gundogan, mano, você vai ter mais influência com o Gundogan aonde? Pô. Mas pronto, acho que. Mais uma coisa, acho que temos de falar também um bocado do início da época do Valência. Yeah. Começou Olha, bem, voltou. com 2 vitórias e epá, eu acho que Valencia é is back. promissor. Eu acho que é promissor. Não quero estar. Não queres estar aqui a verdade, fazer também. apostas. Não quero estar overexcited, mas por exemplo, eu gosto muito da forma como a defesa deles está a funcionar. Com o Gaia e o Correia nas alas, o Paulista e eu não sei pronunciar o nome do turco, mas acho que é muito bom jogador. E depois a Experimenta. forma como Experimenta dizer. É o Oscabar é ele. sem qualquer coisa. Cenk Oscabar. Yeah. Eu acho que essa defesa encaixou como uma luva so far e depois a forma como o Correia e o Gaia compensam os movimentos Yeah. um do outro e fazem esse pêndulo tem funcionado muito bem. E acho Yeah. que os dois são laterais bons demais para estarem no Valência, mas it is Yeah. what it It is. is what it is. It is what it É, is. é verdade, queria perguntar como é que está como é que começou o André Almeida. Também está bem. Está a jogar Também atrás tá do ponta bem. de lança. Eu vi um ele bocado do jogo. Está jogando numa posição mais ofensiva. Yeah. Vamos ver. ver. Depois falamos em médios. Temos de falar do Isco. 2 jogos. Yeah. Yeah, Dois man of the match. Man of the match. Um jogador que estava 9 meses sem Sem jogar. jogar, yeah. Não, Mas, é epá, grande. ele está com um treinador que tirou o melhor dele. Yeah, Yeah. no Yeah. Malaga. Portanto, é o Pellegrini. Pellegrini. Pô, Então, é grande. Eric. We shall É see. grande. We shall see. Muito, pelo menos eu acho que treinadores assim são muito underrated, porque é uma forma que eu uso muito para medir a qualidade real de um treinador é esse o trabalho que ele tem com os jogadores, estás a Uhum. ver? Porque eu vou voltar a tocar no assunto do Pochettino, porque porque quando tu tens um treinador que o trabalho dele ele passa por clubes e tem um jogador que tu consegues ver que ele tirou mesmo o melhor dele na sua passagem por esse clube. Isso para mim também conta como avaliação. Também conta como avaliação. Yeah. Então, Sim. e é algo que as pessoas não. A maior parte dos treinadores, não a maior parte, as pessoas julgam o trabalho dos treinadores pelos títulos que eles conquistam. E as equipas que eles treinam também têm dessas. Tu, se fores treinar uma equipa que é contender a ganhar uma liga, ninguém vai querer saber se desenvolveste A ou B. Todo mundo vai querer saber se ganhaste a liga, tá a ver? Yeah. Por isso é que vês que grandes treinadores, bons treinadores que têm boas metodologias de jogo, desenvolvem grandes talentos. Não são. Mas ainda assim, mano. Isso é aquele debate de. Vamos debater isso no outro Yeah, dia, mas isso eu é- queria só deixar uma dica. Mas ainda assim, bro, quando tu olhas para o Pep Guardiola, tu dizes, não, esse é o GOAT, não pelos títulos que ele ganhou, mas por ele ter nos dado o melhor jogador de todos os tempos. Não tanto. Espera, sabe por que não tanto? Todo mundo sabe da qualidade do Pepe em desenvolver jogadores, mas no fim do dia, se ele terminasse o ciclo dele do City sem ganhar a Liga dos Campeões, todo mundo ia apontar o dedo. Mas ele nos deu o Messi, bro. Foda-se o Messi. Então, para os Ronaldetes, o Ferguson, ou para o. Eu acho que estás a dar mais crédito ao Guardiola do I mean, que yeah. Com certeza. o Também, Messi seria o também. Messi. O Messi, regardless. talvez sim, talvez não. Tipo, Diz-me um já treinador, já tirando muitos casos. o PSG, diz-me um treinador com que o Messi não tem sido o Messi. O pior dos treinadores, o Messi é o Messi. Até contrata a Martina, ele É. consegue. O Messi é o Messi, pelo menos, regardless. Tirando o caso do Messi, ainda tens. Se excluirmos o caso do Messi, que é diferenciado, like,
é muito mais diferenciado do que o resto. Jogadores Tens o caso normais. do. Não, jogador normal. Iniesta não era jogador normal. Não era Mas. Deus. Esse é o meu ponto. Hã? Não era Não era Deus. Deus, esse é o meu ponto. Não era Deus. Eu digo jogador normal é o jogador que é craque Sim, e tu consegues tipo transformar alguém para esse calibre, tá vendo? sim. E nesse caso acho que ainda tens o caso do Iniesta e do Xavi. Pelo menos também do não Iniesta concordo. que tinha os problemas de lesões e com pelo menos o Deco on his way out, pelo menos ele pegou nele. Tu achas que, uma pergunta, tu achas que qualquer outro treinador teria pegado no Iniesta como o Guardiola fez? Para mim o mérito não é do Guardiola, Del Bosque. A mim. Para mim, E o Sterling. Arteta. Para mim, essa cena do Guardiola tem se aplicado muito mais no City, em alguns jogadores do City, do que propriamente no Barça. No Barça, acho que porque eu eu só acho que- tiraria o Busquets. Acho que é o único trabalho que eu vejo do Guardiola. Eu acho que esses jogadores do Barça seriam quem seriam regardless. Agora, no É, City, não já acho, tem, mas no pronto. City já tem alguns jogadores. E no Bayern? Pá, no Bayern não Kimmich. precisa fazer muito. Kimmich e Alaba. Aí podes falar do trabalho Kimmich. dele. Lá não? Lam já era Não, lenda porque Lam- antes do. Já era lenda. já era o que No era. lateral. Sim, mas. Não como? Vê, tu tens de entender. O Lam sempre foi um jogador extremamente polivalente. Yeah. Tanto que no início da carreira dele, ele era lateral esquerdo. Depois lateral direito. Lateral Ele direito. sempre Yeah. fez médio defensivo e médio centro também. A única coisa era, ele fazia a função que cada treinador acreditava que era a melhor função para ele. E meio que Então, tradicional também Yeah. nesse sentido. yeah. Yeah. Então não acho que seja propriamente o Guardiola, mas por exemplo, o facto do Kimmich passar de 1-2 da lateral direita para 1-6 a médio defensivo, Ok. aí eu já dou o mérito ao Guardiola. E mesmo do Alaba de passar de lateral Para para central. central. Yeah. Yeah. Mas já eu vou ter que vos Yeah, cortar. Guardem yeah, isso yeah, para yeah. depois porque Oh, já estamos a fugir bué do que nós tínhamos para falar. Ligam? Vai ser, acho que até vai vamos só ter que passar ser vai rápido ter que ser falando breve Liga Italiana, e- Tugão. e o Tugão. Yeah, Bolivich. O que é que dizes, Eurico? Passamos para a Série A? vai Sim. começar. Mas assim, acho que na Série A nem precisamos de falar propriamente de clubes específicos. Podemos falar Só do daquilo que foram os destaques Yeah. so far. Epá, temos o Milan. Milan, E yeah. algo Milan me não, dizia. Bolivich. Fala. Não. E a Fiorentina, Algo por favor. Algo que E o eu Cagliari, não esquece. sentia E aí? nas contratações que eles fizeram, algo me dizia que pronto, as contratações iam sentar bem na squad, Yeah. iam se dar muito bem e pronto, está a ser o caso. O Rangers que eu falei no primeiro episódio começou em grande a temporada. Ontem teve 100% de eficácia no passe. O Pulisic, sim. Aliás, Malik vocês- Thiaw. acho que o grande central também. Acho que foste tu e o Felipe. Sim, lhe damos hate. E- Porque yeah, ele tem vocês 24 deram hate. anos Ok. e é flop. Vocês O deram Pulisic. hate. Pulisic, yeah, bro. Vocês deram hate. Dei mesmo Mas hate. começou mal. O Loftus-Cheek também começou bem. Vamos, Sim, yeah, tem. vamos. Mas aquilo é que que eu o falei- Pulisic no Chelsea também Aquilo começou que bem. eu, por acaso já tinha Yeah. esse debate. Eu acho que o meio campo do Milan vai ser muito difícil de bater. Porque Muito, são muito forte. os titulares e os suplentes são todos jogadores com uma média de altura de 1,85. São todos jogadores possantes e E todos sem esquecer a tecnicamente base evoluídos. técnica, mano. Poça. Portanto, eu acho que Bud no Towers. momento em que o meio campo do Milan encaixar, vai ser um meio campo muito difícil Yeah. de bater ou de ser dominado. Yeah. Principalmente com o Benacer na base. É bem grande. Quando Quando ele voltar, yeah. esquece. Tem que Foi voltar ele mesmo. que está sempre lesionado. Uhum. Um big shout out para o Zito e um Yes. Balazola. Uma assistência. Yeah, que dar no primeiro assistência. jogo. Balançola começou com assistência. Assistência. Zito começou a titular. Teve green rating no SofaScore. I'm counting that. Green rating. O rating dele no SofaScore é verde. Quer dizer, não vou dizer que a performance foi essencialmente
boa, né? Porque eu não vi o jogo. Uhum. Sólido. Mas eu vi números que impressionaram. Bons indicadores. Bons indicadores, 5 dribles completados, então yeah, dá para começar. E o que é que tem de novo no Dugão? Acho que não tem nada, né? Gaspar a dominar o Benfica. Pô, grande jogo que o Gaspar fez. Por acaso não vi o Yolanda jogo. Gaspar, Sacha, uma salva de palmas para a exibição do Yolanda Gaspar foi no mesmo- Estádio da Luz. Sacha, claro. Capitão. Mano, ele Mano. meteu o jogo no bolso. Eu não vi o jogo por acaso. Nossa. Até a lesão Véi, dele, o eu Benfica acho não que vale passava. a pena rever aquele jogo. Porque aquela exibição, eu acho que parecia que eu estava assistindo um Central da Champions. Eu não vou sem querer exagerar. Não, verdade. Aquela exibição foi de Central da Champions. A compostura que ele teve nos duelos, a proteger, a defender a profundidade. antecipação, tudo, mano. Tudo, Estava mesmo muito tudo on dominante. point. E sem esquecer o jogo com a distribuição com a bola nos pés. Sem Eu acho que dúvida, outro nível. é o jogador angolano mais impactante. mais impactante, mais dos consistente últimos- também. dos últimos- Yeah. dos Nós, últimos às 2 vezes, anos. Nós gostamos bué de dar atenção Aos avançados, yeah. extremos, mas é hábito. Nós Eu gostamos. acho que Nós gostamos de não show. temos um Yeah. jogador angolano, talvez tirando o Gelson, quando chegou na. Yeah. Que chegou numa equipa, pegou e teve um impacto tipo imediato. Yeah. Yeah, o Gaspar, desde que chegou no Estrela, que tem sido titular, agora, tipo, E o Mário também, que yeah, só que infelizmente o Mário não sei. teve alguns problemas, Yeah. lesões, dizem que problemas internos, mas não sei, yeah, Yeah. e baixou o rendimento. Yeah, mas o Gaspar chegou, viu, venceu. E pode Yeah. tentar vencer. Tá E bem, o sério. capitão? Eu Yeah. acho que isso é um bocado injusto para o Clinton Mata. Yeah. No Lyon. Yeah. Não, acho que- porque assim, não. estamos a falar de um jogador que tem quase 200 jogos pelo Pelo Bruges. Bruges. Não, Yeah. mas pelo Bruges. E desde Não, que chegou... Falando dos focando nos made in Girabola, pelo menos. Yeah. Ah, nos- ok. nos jogadores Pronto, do fair enough. Yeah, é yeah. nesse Fair enough. sentido Yeah. que Fair enough, eu ok. dei o. Yeah. Ok, fair enough. Assim aceito. Yeah. Assim É aceito. mesmo revo. Assim aceito. Porque o Clinton não mata Ah, é Clinton. lenda do Bruges. É. Não tem E, como. e ele agora está lesionado, mas eu acho que ele vai Também. agarrar esse Yeah. lugar No no Lyon. Lyon. Com certeza. E epá, acho que temos bons indicadores para os nossos centrais da seleção. Yeah. E o Bastos Na que nossa agora vai. defesa, Para pelo Também- menos e uns também tens 4 o- anos. Yeah. Também tens o Bastos que está a voltar para um bom nível, para um campeonato Ele tá de bom jogando nível. onde? Vai Botafogo. assinar agora pelo Botafogo. Botafogo. Ok. Yeah. Não sei se entra. Para titular, mas o nível já O nível já é bom. é satisfatório. Sim, Botafogo. definitivamente. Yeah. Quanto aos grandes, os 3 grandes, acho que só não temos aqui o Sporting, mas podemos começar com o Sporting. Sporting. Para depois deixarmos o Já- coração falar. Sim, eu acho- Sporting tá com um Assim, ponta, do que eu bro. vi na Liga, eu acho que até agora o mais interessante foi o Sporting. Yeah, Sporting tá com um ponta, Pode bro. não estar em Esquece. primeiro, Yeah. mas acho que o mais interessante dos Dos grandes, que eu vi já. na Liga até agora foi Sporting. Eu acho que é uma equipa com bastante potencial para progredir e por acaso foi uma conversa que eu tive há uns tempos atrás com um Sportingista que dizia que o Ruben Amorim tem de sair e não sei o quê. E eu disse que não Way, acredito. Eu mano. acho que o Ruben Amorim tem de continuar, tem de ganhar mais um título Mais para Yeah, provar mais que um aquilo título, não yeah. foi Não foi fluxo. sorte, Yeah, não foi para fluxo. deixar os alicerces para quem vier a seguir manter a Manter mesma dinâmica Uhum. ideia Yeah. vencedora e de querer ganhar tudo que o Sporting a bem ou mal precisa e essa cultura que ele está a incutir. E, epá, depois de vários anos a trabalhar com o Paulinho, eu acho que ele definitivamente Yeah, ser merecia um recompensado ponta, um pela ponta. ponta que foi. Yeah. Sem querer desrespeitar o Paulinho, porque ele também Também tem, estas tem valências, momentos que... Yeah, acredito que a maior parte dos Sportingistas vão concordar Paulinho, contigo. God Marigol. mano. Yeah. Acho que todos os 3 grandes têm um e assim hoje já tiveram. Assim, Ah, sim. Sim, sim, Seferovic sim. também. Tem sempre um. Ei, não fala dos Esferovic. Yeah, Yeah. Che. E yeah, agora para o Benfica.
Não, só vocês os três. Benfica. Hã? Yeah. Eu acho que Epá, Pronto. Odisseias out. eu Começa Ok. aí. yeah, Não é nenhum. fiquei- é a Xa, primeira- duvido. Não vai, isso é mentira. Let me talk, let me talk. Let me talk. Mas, mano, sai o De Gea, entra o Vacodinho. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma Mas, coisa. yeah, eu acho que foi a primeira. Foi um dos pontos positivos do mercado, ou está a ser um dos pontos positivos do mercado do Benfica e da gerência do plantel do Roger Schmidt, porque pronto, já chegou aquela fase em que nós estamos a olhar para o Benfica e estamos a dizer, "Yeah, esse guarda-redes, Não dá. mano, nós parece que estamos em 2008 e o resto está em 2000, em 2023, mano. Então, pronto, para o nosso estilo de jogo é um fator que limita muito. Limita muito, Ele mano. não, primeiro, não sair da baliza para ajudar a defender. Bro, até não precisas de elaborar muito no Odisseias. Ele é o De Gea, Não, bro. as pessoas têm de saber, têm de Literalmente, bro. Ele é o Yeah. shot stopper só. Yeah. Yeah. Ele não sai para bolas divididas. Teve olha, foi no último jogo mesmo. Foi na primeira jornada que nós. Foi a Foi a primeira. primeira jornada. que nós perdemos. Aquele foi- lance, mas o aquele jogo lance de contra o 1-1 que o jogador estava isolado Fica à contra espera ele. da- Ele da- ficou à na área, espera mano, na não é área. possível, não é Pausou. possível, não dá. Na Em minha zona de 2023, conforto. Mas eu acho que desrespeitaste um bocado o De Gea. Eles têm qualidades semelhantes, bro. Qualidades Não é- não. Algumas. E hesitam nas mesmas Acho que horas tem também. características Características, semelhantes. mesmo as qualidades Porque a são iguais. qualidade não, a Qualidade não. qualidades não. De resto, Não. Mano, o Porque, De assim, Gea eu nos acho que uma mentiu muito coisa é também. falares de um especialista Uhum. em uma coisa e que faz tipo essa coisa melhor que o Yeah. resto do mundo. Outra coisa é falar de alguém que faz tipo 80% das coisas mal e 20% faz razoavelmente. Yeah. Mas é pá, bro, no fim do dia são jogadores bem semelhantes. Yeah. E isso eu vou continuar a manter. Sim, É são overall, bro. semelhantes, mas não em termos de qualidade. Bro, não difere muito, para te ser sincero. Tem o melhor jogador nos últimos anos. Yeah, mano. Não, calma. Shit, calma, that's a bold statement. Bro, Bro, querer dizer calma, que De qualidade o do Vlaco- De Bro, Gea é assim. e o Vlacodimo. Calma, estamos a não falar por isso é que o diferem Shot- Vlaco não, Dimos e eu só vai tô pro United. mas assim, eu só estou a falar do aspecto dele de shot stopper. O shot stopping ability. O shot stopping ability deles não difere muito, bro. Nas situações que tu comparas dos dois jogadores, é a mesma coisa, bro. Quase a mesma coisa, bro. É quase a mesma coisa, bro. Quer dizer, O perfil dos jogadores não é muito diferente. Você. Não, mas é que estão a assim, esquecer que ele é do Atlético. Ele ainda Não, sente o De Não é Gea. sendo do Atlético, bro. Isso, Tem porra. Mas, Mas a O shot, Vlaco sempre. a shot stopping ability deles, just só quesito shot stopping ability. Tirando o resto, porque, yeah, De Gea tem, vamos dizer, Algumas valências. algumas valências. Quais são? quais são dois? Porque de sair para remates, porque os dois também não hesitam Yeah, muito hesitam para muito na sair para saída. remates. Mas eu concordo com para remates isso, não, para mas cruzamentos. agora, Cruzamentos e do livres. nível Yeah. de qualidade ser similar. A mim, não. Não, me estás a levar muito ao pé da Também, letra. yeah, Não é também já muito estás a simples. levar Não é. Felipe tá Não é- no papel. é só mesmo- É o grau, muito é o grau. Dá ser é o grau. similar? Não. É o grau. Não, o De Gea está mesmo longe, né? É o Mas shot, tipo, só shot E stopping, olha, bro. Só uma Esquece. coisa, invocaste o Atlético. Nos últimos 20 anos, o melhor guarda-redes do Atlético foi o Black. Em Exatamente. segundo, o Courtois. Yes. Yeah. E nem sei se põe o O De De Gea. Gea em terceiro, mas vamos deixar quieto. O Não, mas Sérgio também Asenjo. o prime dele Se- foi a no Prime Sim, dele sabe. foi, o prime, Yes. prime Yeah. do De Gea foi no United, bro, Sabe. não foi no Atlético. Sabe. No Atlético ele saiu com o quê? Com 20, E um 20, 22. 21 anos, Yeah. bro. Foi a contratação do Ferguson na altura. Mas, epá, Courtois was the same. Yeah. Asenjo was the same. Mas o Courtois tem quantos Lembra. anos de casa no Atlético? Em comparação ao De Gea. Não, É o mesmo, Courtois é o mesmo foi número. Mesmo de número. tempo. É o mesmo tempo. 3 anos, não? acho que só o De Gea era mais novo. Eu acho que o De Gea era mais novo, something like that. Mas anyways, bro, Continuando. não dá para viver com esses dois. Não dá para viver com esses dois. Yeah, Odisseias e De Gea, bro. Não. e depois tu tens Samuel Soares, que entrou, que eu acho que está a dividir muita opinião, mas
mas acho que foi muito bom. Foi uma lufada de ar fresco, mano. Aquela exibição Por causa da contra ability dele, com a bola sim, nos pés também. contra o Estrela, acho que a distribuição dele é top. E acho que eu como acompanhei Na nos equipa B, nos yeah. escalões inferiores também, isso viu-se desde os sub-17, então eu acho que pelo menos deve ser a aposta com o Trubin em algumas fases da temporada, e não creio que seja esse potencial desastre que os benfiquistas, que a maior parte dos benfiquistas Estão a prever. estão a Não prever. foi. Não vai ser, eu não Nunca creio. mais vi o Benfica sair da pressão Yeah, da mano. redes. Yeah. Isso fez muita Muita falta diferença. na Champions. Yeah, fez muita falta. Nossa. Yeah. Então, olha, no restante dos problemas do Benfica, por agora tens o Tino acho no que, banco. tens o Tino no banco, mas antes disso tens o Jurasek, que eu acho que Ei. o lado esquerdo da defesa, não muito pela saída do Grimaldo, mas pela aversão à introdução do Ristich, porque acho que todo mundo vê que dá conta que a qualidade é diferente entre os Muito dois. abaixo. Mas acho que existem problemas pessoais, né? Entre o Ristich e o Roger, porque acho que vem da temporada passada, por isso é que talvez ele não esteja a apostar no lateral, mas eu acho que deve ser a aposta. Pronto, ele experimentou o Osnes e deu sim. Pato Brau. Yeah, aquilo Pau para toda a obra. e aquilo foi o sinal, literalmente. foi basicamente o sinal Yeah. de ele não conta com Ricites para nada. É muito má notícia para mim, pelo menos. Yeah. Agora, o Tino no banco é um assunto que também tem vindo a me Dor de cabeça. aquecer a cabeça desde a pré-época, Yeah. já, porque ele já planeou muito jogos sem Sem o Tino, yeah. mas deve ser a aposta. Deve ser a aposta, e a entrada dele contra o Estrela provou isso. Yeah. Pelo menos eu creio que contra a equipa, porque ele é bom contra equipas como o Estrela, Bloco baixo. em bloco baixo, eu acho que ele é muito útil. Porquê? Porque ele vai te dar a base, ele tem a base técnica, ele consegue distribuir, consegue fazer os passos progressivos, tipo quebrar a primeira linha. Uhum. Hoje não E mandas um cota, vem só. Também só, por favor. Não fica tímido. Não fica tímido, diz mesmo. Yeah. Então, eu acho que prontos, ele tem a base técnica, né? Consegue entregar a bola para os craques. Yeah. E é isso que precisa, que eu sinto que o Benfica precisa nesse tipo de jogos. Agora com o Coxu e o João Neves, eu acho que tu tens muito mais hesitação nos duelos. Não há aquele domínio territorial, não é mesmo? Não é a mesma Uma coisa. presença Mas física. eu acho que o Kokshu, a partir do momento que também engrenar e tiver outra exibição como a que foi na Supertaça, Eu acho que ele começou, pelo menos o jogo, eu fiquei muito feliz com a exibição dele contra o Estrela. Eu acho que ele jogou bem. Não é o Enzo, mas mostrou acho que aquela. são diferentes. Yeah, também são diferentes. Oferecem coisas diferentes. Oferecem coisas diferentes. Mas o que ele ofereceu, pelo menos para a progressão de bola e a entrada para a grande área, Eu quero fiquei muito ver satisfeito. a mesma confiança que ele teve na Supertaça. Yeah. Quero ver atormentar outros médios da forma que ele atormentou os médios do Porto, especialmente no 1 para 1. Yeah. Yeah. Mas é bom ver que o Roger tem perfis para o que ele quer. Yeah, o problema acho que começa só. O grande problema para mim começa só no último terço. No último terço. Nas escolhas agora, o Neres vai sair. Acho que o Joshua deu uma dica sobre o Neres no episódio. Não foi
Foi no, Foi no episódio que não lançamos. Yeah. Eu não lembro o que eu disse. Dele ser um jogador que não sabe jogar com pressão. Quando tem yeah. concorrência, Sim. ele foge para. Pronto, ele não aguenta disputar o lugar. Defeito, Yeah. defeito. Mas Sim, assim, epá, esquece. Di Maria. Yeah. É, de magia, de Epá. magia. Na frente do ataque do Benfica é o único intocável. Intocável, é. Portanto, eu acho que vai ser muito interessante a disputa do Arthur Cabral e do Com o Moussa. Porque eu, por acaso, o Arthur Cabral é um jogador que eu já venho a acompanhar há muito tempo e eu acho que ele tem o perfil perfeito para o estilo de jogo do Benfica. Tem. Desde que ele estava no Basileia, eu olhava para ele, ok. Esse Yeah. essa Yeah. equipa, Yeah. e ele tem faro para golo. Tem. Eu Tem. acho que essa disputa vai ser muito interessante. São dois pontas-lanças de características completamente Diferentes, é. mas acho que os dois funcionam muito bem para o Benfica e acho que se jogarem os dois, eu acho que pode-se ter uma competição saudável e uma entreajuda. Se calhar não víamos tanto desde Desde há muito tempo. Jonas e Lima. Yeah. Jonas e Lima. Jonas e Lima. Lima. Honestamente, com as opções que nós temos agora, eu não quero voltar para o 4-4-2 e eu estou alarmado com a situação da saída do Neres e não termos alguém que assegure aquele último passo, a entrada para a Sim. área, Equilíbrio. e ao desequilíbrio da defesa adversária. Eu acho que o Benfica vai sentir muita falta disso sem o Neres. E pronto, ele contra o Yeah. Estrela entrou e fez a diferença nesse aspecto também. Tá conseguindo bancar João Mário é brincadeira. Não, o João Mário é mais por equilíbrio. Muito mais por equilíbrio. Eu entendo a role do João Mário, mas são nesses jogos em que ele não marca, Não não marca, aparece nessas posições. É o que eu digo, o golo não é tudo. Não é mano. tudo. Ora, estamos a falar do João Mário. Yeah. Eu acho que temos de. Depois de falarmos do Porto, eu acho que temos de falar do Braga. Por Uhum. causa do renascimento Acho, do Pizzi. Do Pizzi. acho que é da melhor. frente. Ah. E da frente de ataque do Braga. Vamos sair de Lisboa, vamos para o Porto. Que eu acho que. E depois do Porto, não sei se vamos para Braga. Vamos para porque Braga, mas. ouvi do Porto eu Pizzi deixei mais. o Sion também. Eu não falo do Porto. Eu Falas tenho um do pânico rijo do Porto. Otávio. Tá, Olha, sabe, eu tenho uma pergunta para ti. Hum. O que é que tu achaste da compra, né? Compra, porque vai a custo zero, já sei, do Moutinho? Já foi confirmado? Epá, A possível entrada, A pronto. entrada do Moutinho. Não acho mal de todo, porque eu não vejo o Moutinho como um jogador que veio para ser titular, um jogador que veio para fazer diferença. Eu acho que é um jogador que veio para instruir os outros médios e dar um bocado a mística do Porto aos jogadores. Eu acho que ele veio mais para ser, como é que eu posso dizer, a cola que mantém a equipa unida. Eu acho que estava a faltar um bocado de um jogador que fosse traduzir para dentro de campo ou para outras pessoas que falem a mesma língua que ele, as ideias do Sérgio Conceição. E eu acho que no nosso meio-campo, há muito tempo que não se vê um meio-campo a Porto. Vê-se um meio-campo de muita raça, muito sacrifício e etc. Mas não se vê aquele meio-campo do Porto em transições rápidas e trocas de bola. Um meio-campo que conseguia jogar bonito, estás a ver? Yeah. Até porque não tínhamos médios com essas características. E agora eu acho que é capaz de ser interessante com o Varela, com O Nico. Nico. Hum. São jogadores que, apesar de terem essa característica da raça, têm bons pés e sabem jogar bem futebol e a bola chega sempre redonda. E então eu acho que o Moutinho veio complementar esse trabalho, mas dentro das debilidades que nós temos como equipa, não acho que fosse uma prioridade. Essa era uma das minhas lutas no Twitter quando vi essa notícia da possível chegada do Moutinho.
Yeah. Eh, Acho que sem desculpa, Podes desculpa, continuar. desculpa interromper. Queria só, como nós falamos do Gaspar, né? E depois da performance dele contra o Benfica, também queria só fazer um highlight rápido do Leonardo Buta, que Uhum. começou Do muito bem. Buta. Começou muito bem com o Gil Vicente. Yeah. Boa Do Dep. opção também, Cota. Vem só, por favor. Não, precisamos de lateral, por favor. Equipa do Dep. E também falar Lateral da direito, estreia por do Keliano também. Yeah, do yeah, meio yeah. do jogo. yeah. Também foi um teste de fogo. Yeah, yeah. Isso que foi um teste de fogo, mas eu acho que também vai ser a partida e vai ser muito bom acompanhar também. Olha, e já que estamos a falar dos nossos, Uhum. eu ainda continuo a achar que é um absurdo naquela defesa do Porto, David Carmo não ser uma aposta. Yeah. Epá, Ele, por acaso, será que é possível? Ele foi convocado. Quando é que ele foi convocado para Portugal? ah, Foi Ainda para a não Liga das fez- Nações, ainda não foi? Ainda não fez mais Não de fez, 3 ainda não jogos. fez nenhum jogo, Não. foi só convocado. Yeah. Ainda pode. Cota também, Ainda vem pode. só. Ainda pô. pode. Yeah, vem jogar com Vem o só. Gaspar. É, Vai gostar, vais gostar. é, Não, porque vocês mesmo assim, já podem, podem começar a fazer a cidade Vais para assinar. todos. apesar de ter gostado imenso da entrega do Marcano no último jogo e daquele sprint para Yeah, o golo, o golo. Marcano está cansado. O Fábio Cardoso não tem qualidade suficiente. E mesmo o Pepe também esse é dos também Esse está assunto do Fábio Cardoso é bem interessante. também está a cair. Se E, bem me epá, lembro. eu acho que mais cedo ou mais tarde o Sérgio Conceição vai ser obrigado a apostar num central jovem. Ele recusa-se a fazer isso porque eu acho que ele recusa-se a entender que os centrais jovens são mais propensos a erro. É. Mas isso é um trabalho que tem de ser feito. Yeah. E inevitavelmente isso vai ter de acontecer. Não vai dar para insistir no Pepe e no Marcano até a próxima vida. Yeah. Então, Yeah. yeah. Não, mas Faz-me sim, lembrar o Diogo Leite. Diogo Leite já foi provavelmente. vendido. Provavelmente agora está no União de Berlim. É um dos candidatos Yeah, ao isso. título da Bundesliga. Ele Quer dizer- manteve o mesmo nível. Yeah. Epá. Yeah, mas eu toquei no ponto do Moutinho porque quando eu vi a notícia, eu escrevi no tweet transferência desnecessária e fui atacado por todos os Eu li lados. alguns comentários. Chamaram-me de mau adepto porque reclamo. Yeah. Mas quando tu tens laterais esquerdos, da merda. Não tens lateral direito, jogas com João Mário. Não, jogas com o Pepe. João Mário e o Pepe. Sendo que João Mário não fez pré-época. Yeah. Centrais são Pepe, Marcano, Avós, Diogo Carmo que não joga, David Carmo, desculpa, Fábio Cardoso, que merda, desculpa a expressão. Não fala E não, assim. e não, Fala assim do cor. yeah. Do familiar. Você. tu não tens uma solução. Está a falar assim no Master Boy. Tu As boys não sabem. não sabes. É. Tu só tens uma solução para substituir o Galeno e o Pepe Uhum. e acham que o plantel é bom Mas para não. competir. Só tens o Verão. Não, estás a esquecer do Puto. Fez assistência. O Borges. Borges. Olha, gostei dele. Gostei O de ver. Puto é bom. Yeah, é Não, bom. eu Ele não- tem bons pés. Yeah. Falta-lhe regularidade. Uhum. a minha Falta ser regular e ter oportunidades. E depois o Porto tem um grande problema. O Porto não tem extremo esquerdo. Nenhum extremo do Porto é extremo esquerdo. Mesmo o próprio Galeno é Yeah. extremo direito. Quer Nenhum dizer, extremo... vocês estavam com o Otávio O Porto tem... a gastar o Porto até a tem... letra sair. Yeah. O Porto yeah. tem 4 extremos direitos. Nenhum é extremo esquerdo. Mesmo o próprio PP também não é extremo esquerdo. O Porto Sim. precisa de a ala esquerda do Porto É uma coisa doida. é improvisação. E aí vamos vivendo de remendos e as pessoas. E tu não podes isso. criticar porque tens que ser o bom adepto. És mau adepto. Yeah, Tens que estás a seguir a ver? Por vibe. isso é que eu disse que o Porto e o Atlético estão num ciclo similar. Yeah. E o nosso Morato é o Taremi. Mas o Taremi marca. Não, Por Taremi favor. marca. Por favor. Acho que o Morata seria o Ivan Nilsson. Respeito. Não, porque o Ivanilson quando está em forma, mano, Não, mas o Taremi marca muito mais que o Ivan Nilsson. tem muito mais oportunidades. Recebe muito mais a bola. Prende muito mais a bola também. Ganha muito mais penaltis. Joga melhor. Yeah.
mas epá, Ele eu acho, joga eu e acho que joga. essa também é a janela do Taremi. Ele já tá Devia. nas últimas. Devia. Portanto, é capitalizar e remove. Mas agora- Até porque não faz sentido teres contratado o Fran Navarro para Yeah. continuares Yeah. assim. Com esse excesso de avançados. Mas agora quem será o nosso Otávio? Na próxima jornada. Moutinho. Ah, ainda não foi, né? Desculpa. Acho que era melhor ir Ou- buscar, ir buscar será no que ele vai jogar em, mercado, não? será que ele vai jogar em 4-3-3? Duvido. Epá, eu acho que está na altura de promover o Afonso Souza e É o que está em empréstimo na Polónia, certo? por acaso da- não sabia que ele saiu. Não, não o que está na Polónia. Eu pensei Não, que vocês ainda têm- estivesse no Porto Tem B. um ex-Porto na Polónia, não? Um que foi um playmaker também. Não estou a ver quem é. Tu não vês jogo. Não é esse. Ah. O nome é o É mesmo. Xará. É Xará. Será que o outro é Afonso Souza também? Eu sei que ele é Souza. Será que não é Afonso? Vasco? Epá, é o Vasco Souza? Epá, não sei. Hum. Vamos começar a Estão- convidar o Jurai. Estão a ver pouco jogo. Esse não vê jogo. Vocês não estão a ver Vasco jogo. Souza, desculpa. É o Ah. Vasco Souza, é o Vasco Souza. Eu acho que A tá na mistura de altura- um e outro. Eu acho que está na altura de promover o Vasco Souza e o Remove. Mas sim, Disseram antes. que não temos médios novos ou talentos para promover. Foi o que me disseram no Twitter. Vasco Souza! eh, Vasco Souza! antes de terminar aí o Tugão, o que é que vocês têm a dizer do Pizzi? Eu vi já Pizzi. Easy. Easy. Lenda do Benfica. Duvido. Lenda do Benfica. O homem que compararam o Bruno Wannabe. Fernandes. Bruno Wannabe. Vosso abono de família. Duvido. Não sei. Cheio. Mas sim, o Braga. O que é que tu querias dizer do Braga? Não, eu acho que temos de entregar o código, não? Ou já não vamos dar código? Para dar código do Los O Tres. Lip nunca dá o código Ah, de Los Três, se- vai esperar Tu não o episódio tens, tu não acabar, tens. eu ir embora para dar o código. Epá. Qual é o código? O que é que vocês acham que é o código? Nosso código de Los Três para o fim de semana de 2 e 3 de setembro é Figueiredo 7. Sir. É 1, 2, 3. Sexta-feira. Sexta-feira não tem jogo? Sim, a jornada começa na Começa- sexta-feira. Então, Yeah. sexta-feira, a partir de 1 de setembro até 3 1 de de setembro, setembro. tem o código promocional da Linha de Fundo no restaurante Los Três, Figueiredo 7. Figueiredo 7. Então já sabem, é só Vocês chegar estão- lá. Estão a dizer que tem código promocional, é promocional de quê? Tem que explicar nas pessoas. Não, isso já é o trabalho de outra pessoa. Mas. Isto mesmo. Não, rapaz. mas Não, para ele vai eles explicar têm que sim. saber o que é que eles vão chegar lá. O Los Três todos os fins de semana tem um combo de jogo que é uma bowl de frango e fino durante os 90 minutos por 5.000 kwanzas. Então, com o nosso código, vocês vão ter um desconto ainda mais bonito. Então, cheguem lá. Já sabem, Figueiredo 7. Se quiserem comer e beber, né? Porque. Yeah. Eu não- Para quem não sabe a localização do restaurante, pode seguir as páginas do mesmo, Mas é aí no Miramar. No Miramar, yeah. Yeah, à frente do hambúrguer Miramar, Yeah. praticamente. Yeah, literalmente. Yeah, antes da União. antes da União, exatamente. Tens o Los Três embaixo de um prédio. Mas já, nós depois vamos deixar na descrição a página deles ou vamos twittar. Mas o código não vamos deixar. Quem ouviu, Quem ouviu, ouviu. ouviu. Quem não ouviu, Posso esquece. repetir mais uma vez. Não precisa. Não precisa. É só olharem para a mesa. Yes. Yeah, vou encontrar a gente aí. Agora, acho que já falamos de tudo. Não, Yeah. falta o Estão Braga. felizes? Não. Tem de Força. falar do Braga. Força. Vai, termina lá com Braga, mas não fala do Pizzi, yeah? Mais excitante do Tugão. Mas não vais falar do Pizzi, né? Houve Ah. Easy, Ricardo Horta, Uhum. Bruma, Alan Ruiz, O Bruma foi convocado ou vai ser convocado, né? Banza e o Jaló. Mano, esquece. Quando esse ataque começa a movimentar, Yeah. é um furacão. Esse é do Braga, brother. Mano, esse Não, ano eu mas estou é a bom torcer ver o por Braga ele. nesse nível, sabes? É bom Yeah. para a liga. Mano, porque- Yeah. Yeah. se o Braga chega à fase de grupos da Liga dos Campeões, eu vou curtir bué, mano. Yeah. Eu vou. Yeah, vai ser bom da Eu acho que o Braga é dos projetos em Portugal que tem essa característica de reviver tipo, jogadores. Tipo, lembro do
Anderson. Não é Anderson. Do Alan? Do Alan. Alan, sim. Yeah. Voltou para Portugal. Eu acho que Braga. o Wagner Love também jogou Wagner no Braga. Love. Wagner Love? O Wagner, Wagner Love Love jogou no Braga. Yeah. Yeah. Teve uma época. Você Assim- sabia que... Mas você sabia. Yeah, e o Braga é um projeto bem interessante. Já há muitos anos. Só que, epá, Sempre foram a equipa do quase. yeah. A equipa mesmo do quase. Epá, a aposta Não dá pra monetária ter diferente das outras Só equipas. que eles agora têm um investimento do PSG, não? Eles Já tinham sei o feito que, uma é que tu, parceria já sei o que é que com- tu estás a falar, mas eu não sei se isso, se eles finalizaram essa cena do. Eles estavam para fazer, um dos clubes grandes estava para fazer do Braga um clube satélite, da mesma maneira que o City fez. Yeah. Yeah. Já acho que não era o PSG? Acho que era o PSG. Não, mas era, eu vi, eu eu, comprei uma eu, minoria apenas. eu lembro, isso foram rumores, não sei se é verdade, mas lembro-me que supostamente que se os Qatari comprassem o United, eles iam querer fazer do Braga o clube satélite. Agora não sei se era o United, se era o PSG. É o PSG, né? Era o Yeah. PSG. Mas eu li. Comprou mesmo. Yeah, o comprou PSG. 21%. Comprou. Yeah, Yeah. 21%. Tem uma minoria no Braga. Yeah. Yeah. Então, bro, é uma cena bem interessante. Mas eu por acaso li também que supostamente ia ser feito algo semelhante no United. E o nome do Braga tinha aparecido, mas é o PSG. Yeah. Foi o Braga também, porque eles são... Tá bom, equipa da pedreira. Estádio bonito. Estádio muito lindo. lindo. Yeah, por Muito acaso. lindo. acaso. Um dos mais lindos da Europa. Unique. Do mundo. Yeah. Yeah. Só Viva o para- Braga. Só para ir para a cidadela. Estádio mítico. Então, Filhão confirma. Não, olha assim. Nós que crescemos aqui, a Cidadela é o nosso Maracanã. Yeah. Yeah. É o A Maracanã. Cidadela é a nossa Yeah. bomboneira. Yeah. Infelizmente deixou de ser utilizada, né? O que é É triste. triste e magoa, né? A nossa cultura futebolística, mas yeah, não temos nada de 11 de novembro. Nada de 11 de Não. novembro. Yeah. O sonho de Viva. toda criança Eu acho que que queria já- ser jogador de futebol era É estar pisar na com... cidadela. Oi, Mano. só para O referir, mano- tá aí o Los Tres. Eu- Tá aí, yeah. Yeah. Mas já, não se esqueçam, do código já foi dito. E tem aqui pistas na mesa mesmo para quem estiver atento, quem ouviu. Yeah. Yeah. Acho que ainda na Cidadela, eu acho que uma das memórias relacionadas a futebol que eu tenho mais antigas é a de ter visto um jogador, um jogo da seleção. Acho que era a qualificação para o CAN 2008 contra a Eritreia. A seleção ganhou 6-1. O Figueiredo marcou um grande golo. Bons tempos quando ganhavam Mano. mais de um gol. Yeah. Quando ganhavam. Quando É, dominava é. mesmo o jogo a sério. Yeah. Foi uma das memórias mais inesquecíveis. Mas, anyways, acho Por que. hoje é tudo. Hoje Por é hoje- fazer encerramento. Já, mano. Olha, Ah, antes de- desculpa. Calma. Peço- Antes- mas eu. Antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para vocês. Só Para para. responder agora? Yeah, é rápido. Uma É- quick É fire. melhor. Espera só, é de Uma sim ou quick não? fire. É de sim ou não? Eh, Porque se for de explicar, de contar a história é difícil. não é de contar a história. É de sim ou não? rápido. Sim ou não? Quer dizer. A resposta é rápida. Vai, pergunta. Agora, quem é o melhor marcador da história da seleção nacional em Cannes? E quantos golos tem? Rápido. Manucho Gonçalves. Yes, sir. Golos. Golos. 7? 7? Tenta. Ricardo, 8. 12. força. 10? Todos erraram. O Manucho tem 9 golos em 3 edições. Próximo, eu disse 10. 9 golos em 3 edições. Era aí. Foram 4 em 2008, Yeah. 2 em 2010 e 3 em 2012. É isso. E Yeah. He Blank em 2013. Respeitem o Manucho. Estava próximo. Legend. Mas já, Mais uma Mas- palavrinha mas antes- para os antes- nossos patrocinadores. antes de despedir, eu queria Tratam dizer bem. que foi muito bom gravar com vocês, né? Como podem ver. Adeus. Adeus. Foca na minha cara. I'm back. Mas sim, adeus a vocês, vocês já malta. sabem.
Yeah, adeus. Obrigado. Deem like, subscrevam. Mas já, Yeah. kick it off with. Um shout-out para os nossos patrocinadores, mais uma vez. Quixao, Foto Camisas e MB Multimédia. Estaremos juntos, né? Na próxima edição. Próxima Não te edição. esqueças do Los Eh, 13. E o Los esquece- 3, Não vais esquecer do nosso- Los 13, não vais nosso comer mais lá. Nosso restaurante preferido, Não vou vais esquecer. comer mais Não, lá. Melhor Yeah. deixa-se pro fim. Não, tem razão. Yeah. E Não não se esqueçam esqueçam de pôr like, subscrever, nos Quixá. ouvir no Spotify, na Apple Music E no YouTube. e no YouTube. E nos acompanhar no YouTube Sem também. esquecer que vamos ter giveaway, so tem Yes, sir. que. Não esquecem de Sabes, deixar no tem- comentário. Nós também temos código de desconto do Quixá. Temos. Temos Não sim. estamos já a anunciar. anunciamos. Olha, vamos deixar o Já código de anunciamos. desconto do Quixá na descrição. E do Yeah. Foto Camisas. E do Foot e Camisas. We out. We out. Peace.